Sejam bem-vindos a mais um Marshmallow na Fogueira. Vou falar a real pra vocês. Fica eu fiz a combinação macio. perfeita agora. Qual? Eu vou fazer um. Faça um chocolate. Hoje é um dia muito especial. Nós temos uma convidada que é extremamente importante para o andamento da empresa e inclusive para o andamento deste maravilhoso podcast. Uma salva de palmas para a nossa convidada, senhorita Jaqueline. Muito bom. Obrigada. Vou me apresentar rapidamente, você já sabe, eu sou o César. Do meu lado aqui tem a... Karen. E do meu outro lado tem a... Kaline. E hoje nós vamos começar aqui com um pequeno quebra-gelo. Temos umas perguntinhas. Tem perguntinhas falando sobre amor aqui? Não sei. Uma pena, Olha. uma pena. Kaline, Chega, basta. já tá na sua mão? Já vai. Deixa eu segurar, aí eu sorteio Dá pra uma você. mexidinha, assim. Sim. Olha como sorteou. Nossa, sorteou. É. O pior é que o papel tá no tamanho do envelope. Não tenho o que fazer. Se você pudesse receber uma notificação toda vez que alguém falasse de você, ativaria ou não? Caraca, eu acho que ativaria. Meu celular ia ficar Não, pior é ser na sua mente. na minha cabeça. Toda vez que assim, tucum. Ai, comigo. que Tipo isso aqui. desgrama. Ninguém vai entender a referência, cara. Desculpa. Eu acho que vai. Mas você sabe que eu tenho uma sensação muito forte quando alguém tá falando de mim, a minha orelha esquerda esquenta. Eu tenho Ai, essa sensação. É verdade, é verdade. E eu não vou mentir, isso não falha. O único problema é que ela nunca diz quem é que tá falando. Ela só fica... Ela só diz, ó, tem alguém aí. Exato. Mas comigo isso também acontece. E eu tenho a plena certeza de que, quando isso acontece, eu tenho certeza de que tem alguém falando. Sem dúvida. E aí, às vezes, eu tô na reunião de família, alguma coisa assim, aí vem alguém e fala assim, que a gente tava comentando, um negócio, A tia, não sei o é que, a ela tia falou, tava do bolo falando de mim. que quer levar o bolo embora pra casa. É, exatamente. Entendeu? Reclama do bolo de aniversário, só pode ser ela. Mas ativaria ou não? Ativaria, coisa. Eu desativo até do meu celular de Ativaria. verdade. Imagine Pra essa daí, não- gente. Eu ia querer ficar sabendo de tudo, meu radar. Você não acha que você ia ficar meio doida? Eu acho tipo, que eu ia. desesperada, assim? Eu acho que eu ia, mas depois desliga. Ou põe no não perturbe por um tempo. Mas eu ia querer ativar. Mas ninguém mais ativaria? Só eu ativaria? Eu não ativaria, não. Nunca. Modo silencioso, Nunca. assim como é o celular. Eternamente. Beleza. Jamais. Beijo, jamais. pessoal. Se fofoca tivesse um cheiro, qual seria? Ixi, Na minha opinião... Depende da fofoca. Na né? minha opinião, teria cheiro de churrasco. Todo mundo- Atrativo? O que tá tendo aí? Qual que é? Quando Todo você- mundo ia querer estar perto. Mas o que é? Linguiça? O que é? Cheiro de churrasco. Bolo de chocolate saindo no forno, então. Nossa. Você vê, devia ter um cheiro ruim, né? Mas Eu é o acho. exato oposto. Tipo esgoto. Ai, Não, mas aí... que dá eu repulsa, pensei num assim. cheiro ruim, Nunca tipo quero isso. saber dessa Não. fofoca. Pra mim é cheiro de tutti-frutti. Sabe chiclete de tutti-frutti? Bem. Por quê? Sim. Tipo, não dura muito, né? É aquele que 2 segundos mastigando sai. Você fala, nossa, meus filhos são assim. Se alguém tá mascando chiclete, eu falo, chiclete? Hã? Onde? Então acho já- que fofoca é meio isso. Parece, verdade. Acho que é uma coisa também, tipo assim, atrativo num nível, tipo, passa alguém com um perfume muito bom. Você fica, nossa, que cheiro é esse? Assim... Aí já entra Porque até uma às inveja, vezes né? tem um pouco de fofoca e de... Mas, cara, pra mim, o negócio mais da hora de fofoca é como começa, assim. Eu nunca vi alguém chegar e falar assim, pessoal, é o seguinte, tem uma fofoca pra vocês. Não, nunca É sempre assim. Ô, você viu? Deixa eu te falar um negócio. É sempre baixinho e o cara olha pro lado e aí você ativa na sua cabeça o módulo Modo do tipo fofoca. curiosidade. É. O que vem aí? Eu normalmente puxava a conversa assim no meu trabalho. Eu começava, deixa eu te falar um negócio aqui. Sabe aquele relatório? Eu preciso que você faça. Acabou. Porque você sabe que você tem full attention da pessoa, completamente. Sim. Mas eu acho engraçado, às vezes, meus pais vêm aqui em casa e aí minha mãe tá falando alguma coisa e aí começa aquele tom, né? E aí, é só a gente começar a falar mais baixinho meu pai aparece. Eu vim tomar água. Não, quem nunca, né? Tá rolando uma conversa e de repente você arranja uma louça pra lavar. Não. Não, mas, gente, é Olha. impressionante, porque todo mundo tá conversando aqui nesse tom. Pode qualquer pessoa no mesmo ambiente começar a falar um pouquinho mais baixo e você já... Já vai todo mundo. Esse É negócio fofoca. da louça aconteceu comigo esses dias.
Tava em casa, minha mãe e a minha avó do lado de fora, minha avó tava viajando lá, elas duas do lado de fora, e a sogra da minha mãe lá do lado de fora. E eu lavando a louça aqui. Aí daqui a pouco elas começaram, que não sei o que, que não sei o que. Gente, eu desliguei a torneira e comecei a ensaboar o negócio assim, ó. Panela. Com o outro lado Com da maior- bucha que não faz isso. barulho. Com o maior cuidado do mundo, só pra escutar o que elas estavam falando. Não era nada demais, mas eu era fiquei, fofoca. eu já fiquei tipo assim, o que elas estão falando? O que elas estão Informação falando baixo? privilegiada. Com certeza. Agora, É incrível isso. agora, por que tem o estigma da velha fofoqueira? Que elas Porque são, elas né? são. Mas então, mas a fofoca tem um lance ali também de a sua vida tá meio triste, não tem não? É que aí você vai se entreter com a vida dos outros, Então, né? então e aí, de repente, Eu não acho que é só. A sua vida pode estar corrida, mas uma novidade sempre Dá uma faz. pimentada, É. né? Tipo, falar assim. Não que eu faça. Jamais. uma amiga minha, O meu primo. Tô brincando. Mas eu acho que não tem muito. Eu acho que a inveja, sim, mas a fofoca, você é gostoso saber da vida Eu dos acho outros, que- né? É, eu acho que dependendo do nível também tem umas que são meio perigosas. Mas esse negócio da velha fofoqueira, tipo assim, olha, as minhas avós, uma tá aposentada, a outra é trabalhadora rural. Todo o assunto que eu tenho com elas é sobre a vida dos outros. Tipo assim, a vida delas, não, Nada. mas Vai não, falar não, como mas- foi a capinada Não, do não, dia. não, não. O da hora de falar com velha é de doença. Só Ou isso. na as fila do minhas pão. são de boa com Ela- doença. então- Elas estão, É. elas estão Se a ok. farinha faz Elas mal. estão aqui com Por doença? isso que elas... Não, tipo assim, elas não, Tem não tudo. têm. Porque se tivesse Elas uma não têm. doença, Ela não ia ter tempo ela pra não ia ficar, ter não. tempo pra falar da vida alheia. Ela ia falar da própria vida. É. Verdade. Tem a história que é a seguinte, ó. Veja bem, eu sou um babaca por dizer à minha colega de trabalho que não é minha culpa que ela seja solteira. Você acha que ele é babaca? Falar, ó, não é minha culpa que você é solteira. Ser solteira é culpa de quem? Sim, mas pisou na ferida, né? É. Deu uma esfregada ainda por cima, né? Então, mas Não? tem que ver tudo é contexto. Vamos né? ver o contexto. Às vezes ela mereceu. É. Eu acho que para alguém chegar nesse nível, você deve ter feito alguma coisa. Ou você deu abertura para a pessoa falar isso para você. Você criou o ambiente para ela sentir à vontade. Isso eu pago demais, Helena. Como às vezes você se sente uma pessoa muito divertida, você acha que você é legalzão, e aí a outra pessoa acha que você vai ser legalzão para sempre. E mesmo nos momentos de maior temor da sua vida, a pessoa vai lá e pisa em você. É muito triste isso. Nossa. Ela deve estar pesado. sofrendo disso. Ela deve estar sofrendo disso. Quer conversar sobre isso? Esse é o melhor momento. Então, ó, eu sou casada e ele me manda presentes no trabalho todos os dias, desde que começamos a namorar. Geralmente, ele me manda uma rosa e um café com um bilhete, me desejando um bom dia ou apenas dizendo que me ama. Cara, esse aqui, ele Nossa, estraga tá qualquer de parabéns. possibilidade da Bem pessoa perto ser Ergueu do a amada. barra. Rodrigo Hilbert. É, Bem, sim. bem pertinho. É, não dá. É o tipo de pessoa que quebra um negócio, ele conserta imediatamente, assim, é muito ruim. Ele é um homem muito romântico e atencioso. E eu amo isso. Mas minha colega de trabalho não gosta nem um pouco. Ontem, ele me enviou alguns croissants e um café com bilhete dizendo que me amava. Tô com ódio desse cara, velho. Quando minha Inveja. colega viu, disse que eu deveria pedir para ele parar. Que não é apropriado eu receber presentes todos os dias. Vocês concordam Fofo. com isso? Fofo. Eu Esse aí concordo. concordo Não que fofo. todos os dias... Um croissantzinho chegando assim, quentinho. Assim, Deixa o ou cara ele mandar. ama muito, eu ou ele ia ama reclamar muito, ou ele também, tem viu? muita Tá pra um culpa. quilo. No, Tá pra um tem quilo. muita culpa. É, tem uma história legal com isso. É, Ó, vamos lá. Fofoca. Continua. Não, eu já conto. Ó, outra colega respondeu que ela estava sendo amarga e que era bonito ter um marido tão carinhoso. E que, como estou grávida, era compreensível que ele me mimasse tanto. Ai, que bonitinha! Ela insistiu que isso não era apropriado de forma alguma e disse que, se ele não parar, ela vai falar com o nosso chefe. Ai, meu pai, Que cara. chata. Ela disse que vai dizer ao chefe que se sente desconfortável e que eu não estou sendo profissional o suficiente e que quer outro colega de escritório. Fiquei bem irritado. Então, eu disse a ela que não era minha culpa que ela fosse solteira e não recebesse nada de ninguém. E que talvez, se ela não fosse tão amarga, alguém ao menos lhe mandaria um cafezinho. Aparentemente, o que eu disse a machucou. E aí? Fui um bem babaca de fazer isso? O que Não, vocês acham? Foi justo.
Veja bem. Quem? A menina que falou que a Tipo, outra pôs ela no lugar solteira. pôs dela. ela no lugar dela. Viu, ó? Kaline aqui, ó. Tá se solteira. incomodando com as Se coisas dos uma de outros. nós ficar recebendo cafezinho e croissant todas as manhãs, você faria isso? Não. Viu? Lindo. Mereceu. Mas O sabe- Leighton recebeu presente de dias de Foi. Valentine's Day. É verdade, Day. é verdade. É verdade. No dia do... No dia No do dia da Valentine's nossa Day. gravação é lindo, Isso, maravilhoso, manda exatamente. demais. Sim. Ela só não quis dividir com a gente. Mas e daí? Sim. E quase não É. mostrou também, deu uma É. escondidinha. A gente nem viu, eu nem vi. Achei que que tinha Isso bilhete incomodou, secreto. isso incomodou. Isso É. incomodou, porque ela não Receber, teve tinha ela que fazer a merece. fofoca, deixou em off. É. Mas assim, isso é muito real. Tem gente que se incomoda com a alegria Com a dos outros. felicidade dos Tem outros. gente que Ah, mal fica amada. muito... Não, assim, eu não vou defender a mulher amarga. Mas eu acho que se você não tá muito bem resolvido com a sua solteirice, Verdade. às vezes já passou por um momento triste, aí você vê a outra pessoa sendo amada, deve incomodar. Eu não tô falando que é justo, né? Aham. Sim, tá se pondo no Mas lugar da então, pessoa. Guarda pra si difícil. mesmo. Claro, eu acho que ela tinha que ter uma maturidade assim. Por que eu tô tão incomodada? Vai pra terapia. Mas, assim, eu também acho estranho um cara mandar presente todo dia. Ah, tudo não, bem, então, isso aí então. é a mulher dele que Aí se vamos- resolva. Aí vamos trazer, Não, mas tirar a todo inveja dia? e trazer a fofoca pra conversa. e aí... Tchau, inveja vem, vou falar. Mas é muito, né? Não, porque ao invés- todo Mas peraí, mas dia- antes, promete que não esquece isso, mas tem um comentário antes. Às vezes, aí eu tenho que dar o braço a torcer, às vezes a pessoa ela é um pouco exagerada nas reações. E aí, de fato, isso pode esbarrar numa falta de profissionalismo. Uhum. Exemplo, tinham 2 estagiários que eram amigos na faculdade. E eles participaram do mesmo processo seletivo. E eles não sabiam que eles estavam disputando o mesmo processo seletivo. E o que aconteceu? Os 2 passaram. E aí, um belo dia, um trombou com o outro numa dos andares da empresa. E foi impossível não demonstrar emoção. Cara, que legal, você está estudando, você conseguiu passar nesse estágio. Então, eles se cumprimentaram, se abraçaram e tinha uma menina, bem cedo, eles iam de fretado e tal, era bem cedo. E tinha, sei lá, meia dúzia de pessoas e viram isso. E aí me chamaram para falar assim, olha, eu vou pedir para você ensinar os estagiários a controlar um pouco as emoções. Porque eles ficam demonstrando... Porque os 2 eram bem grandões assim, fortes. E aí ela falou, eles bateram mãos e se abraçaram. Aí eu falei, cara, eu converso com eles, tudo bem, mas me parece que foi algo mais pontual. Ele falou, foi pontual, mas eu só queria sinalizar que isso não pode se repetir. Então, às vezes, pode gerar um pouco de assombramento, porque o ambiente de trabalho é de fato mais cinza, né? E aí quando vê uma cor muito rosa-choque, tipo Karen no Marshmallow na Fogueira, aí a pessoa pode ficar um pouco assustada, né? Mas esse caso aqui, eu teria que ter informação de como que a mulher recebe esses presentes. Se é de maneira Não, mais mas a discreta. história que você contou dos 2 estagiários foi algo pontual. Tipo, foi um Essa dia. Então, é que as história pessoas não todo sabiam que dia. aquilo era... O fato é, quem veio falar comigo falou assim, cara, não sei se vai ser sempre assim, mas se você puder orientar os estagiários a não se comportarem desse jeito, a serem mais contidos ao demonstrar as emoções, seria melhor, mais profissional. Eu falei, cara, entendi, mas eu tinha certeza que era algo muito pontual. Eu conheci, inclusive, bem os 2, então... Se bem que quando veio a reclamação, já tinha passado alguns meses, então era perigoso que eles já tivessem feito isso outras vezes. Todos os dias, inclusive. Ah, brother. É, de novo você passou! Que bom Mas te ver também aqui é todo muito- dia. Chega Mas ao também é muito presente. cultural da empresa. Tem empresa que você tem um espaço para ser mais caloroso, eu acho. E tem empresa, pega uma, sei lá, uma consultoria. É mais difícil, né? Não, o escritório de advocacia. Exato. É. Tem algumas empresas que eles são mais certinhos, né? Enfim. Mas eu acho que essa mulher foi uma babaca de ter reclamado, falado que ia conversar com o chefe, minha opinião. Eu acho. Mas eu também acho que é demais, né? Todo dia receber coisa. E aí, se ela faz um alarde, imagina, olha, Jaqueline, na recepção, vem buscar. Ai, meu marido, ai, o que será que veio hoje? Então, enche o saco Eu também. senti um gosto da inveja aí. Sim, total. sim, Não, sim. de quem? Do meu Mas é comentário justific- dela. Não, Desse da- comentário de tipo, ai, recebi
Então, não, mas é mas porque irritante, eu velho. acho- É Eu sei irritante. que é irritante, mas tipo, você não precisa falar, eu vou falar pro chefe, hein, brother? Não, claro que não É. precisa. Mas não deixa de ser irritante. Mas remói sua inveja consigo Claro. mesmo, né? É. Mas, Assim, tipo, eu claro, sei. deve ser um pé no... Ai, meu marido me ama tanto, deixa eu comer meu coração. É. Tipo, Então, mas eu acho assim, você se sentir irritada não é o problema. O problema é você ter uma atitude igual a ela. Isso mesmo. É. Isso mesmo. Beleza, é isso. Se você não Pode parar de se ser feliz irritar. no seu relacionamento, eu vou ir falar pro meu chefe, tá? É. Tipo assim. Não é Claro. justo. Não é normal ser feliz assim no casamento. Pede um iFood pra você mesmo e te manda um bilhete. É, nossa, que mas Lida horrível, com né? isso de outro jeito. Precisa xingar a mulher, a grávida, ainda por cima. Sei lá. Entendeu? Grávida é, né? Grávida. Então. Não. Pesado. Mas o negócio do todo dia chega a dar um embrulho no estômago. Já ficou. Mas Uma você- vez por semana tava bom. E aí, mas aí você faz. Lá vai ela de novo. Não, Tá deixa bom. ela. Vai. Vai, seja Não, feliz. mas eu acho que o César matou, assim. Eu acho que o ponto principal que a gente não tem essa informação é como ela recebia isso. Sim, Porque isso só muda de boa, tudo, assim, cara. tá bom, obrigada, já pega. Ou se ela faz um alarde, isso muda toda a Porque a assim, história. Fazer eu- o escritório inteiro, Eu saber, acho. olha o presente que meu marido Então me deu. irrita, porque você tá lá Olha, pra trabalhar, É. sabe? Tudo bem, você pode celebrar, mas todo dia É. cansa. Eu trabalhei num banco, meu primeiro emprego foi num banco e tinha uma das mulheres que eu trabalhava no RH, né? Tinha um admirador secreto. E ele mandava, mas aí era impossível. Ele Era mandava ela um mesma. buquê. Não era ela mesma. Mandava um buquê de flores. Ele Mas era assim, o dono da Não, floricultura, mas ela não óbvio, né? sabia? Mó ela caro. não sabia. Aí eu teria medo. Surreal. Mas sempre mandar, receber. Era uma vez por mês, alguém chegava e falava assim, sei lá, Jéssica, tem uma encomenda aqui pra você, pode mandar subir? Aí ela já desligava o telefone olhando pra todo mundo, aí todas as mulheres do RH assim, o que foi dessa vez? Aí subia aquele puta buquê de flores, e aí descobriram que era um cara da contabilidade, Ai, tadinha. e ela era casada, essa mulher era casada, e aí... Aí essa é uma aí a fofoca. fofoca. É. Aí deu conteúdo, hein, Não, gente? o pior não é isso. O pior que. Então, esse é o problema. Ela descobriu quem era e o apelido do cara Ai. era Smiggle. Então, realmente. Não, Nossa. Smiggle Trouxe porque a fofoca ainda a deu nome. aparência física dele era semelhante à do Smiggle, entendeu? Então por isso que o tamanho do buquê, né? Pra tentar Ou compensar. talvez foi isso, talvez foi. Mas entendeu? Aí não interessa a reação que ela tivesse. Ela até tentava ser discreta. Mas quando uma pessoa chega com uma coroa de flores, eu não tem como parar não, a empresa. coroa pra de ver. flores é porque é de enterro. Ou não, Jaqueline, sem brincadeira. Não, coroa de flores é enterro. Aí é mais Não, perigoso desculpa, ainda. Não era uma coroa de flores. Aí eu ficaria... um Mas, buquezão, mas pensa enorme. que era Mas como ela- se fosse uma coisa assim, muito, muito grande. Então, mas se ela já era casada, é super constrangedor pra ela. Ou ela ficava feliz em receber. Ah, que a mulherada do RH adorava aquilo. Nossa, aquilo dava uma É tipo o resenha Roberto o dia Carlos, já inteiro. beijava a flor, dava uma pra você Não, e ela não também. sabia o que fazer, ela ficava toda vermelha, assim. Nossa. Aí ela se escondia atrás do Um buquê. buquê de flor, e saía. exato. Mas assim, ninguém reclamou, todo mundo achava aquilo o máximo, era o ponto alto do mês. Aí a E gente como fala- descobriram? Fofocas, né? O rapaz, não, porque ele tinha um amigo Ai. que ficava investigando pra saber se ela tava Fofoca? gostando ou Ai, não. Fofoca. Ai. Mas eu, como estagiário, eu era estagiário. Eu vendo aquilo, ficava pensando assim, e eu sou estagiário. E eu tenho que participar desse teatro adolescente infantil da mulher receber casada, flor e todo mundo achar lindo. E você falou tudo isso pra ela? Não, aí eu falei, eu vou falar com o meu chefe, vou falar no RH, se continuar recebendo flores. Vou escrever no Reddit. Exatamente. Muito bom, cara. Posso vou acrescentar falar um com o meu último, chefe. um último Ele ponto? gostou da história. O lance, não, é que o lance que a Jaqueline falou, eu acho muito real. Tem um teórico, ele fala que a vida é como um jogo de cartas. E às vezes, para você jogar uma carta na mesa, você precisa acumular aquilo para você. Sabe quando você não fala na hora o que te incomodou, e aí você deixa a coisa passar, e de repente está no talo, e aí você fala tudo de uma vez? Então ele fala, ele dá cores para as cartas, né? Ele fala, então você precisa de um número certo de cartas marrons para poder jogar na mesa. E ele explica como você não faz isso de maneira indelicada, ele dá um jogo. E é isso que a Jaqueline falou, às vezes o cara tá com um monte de carta, a carta da traição é a púrpura para ele, né? E você precisa mandar essas cartas embora, mas você não pode distribuir essas cartas. Então você tenta equilibrar o jogo, entregando para a pessoa um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, para você não ficar tão mal carregando as cartas da traição, né? A carta da cor púrpura. Então também tem isso, né? Às vezes a pessoa não sinta inveja, às vezes a pessoa está tentando... Tá, mas eu acho que eu tenho um ponto importante. Homens,
presenteiem, não é feio. A gente tá falando aqui, mas se quiser dar todo dia, tudo bem, mas é só estranho. Mas pode continuar dando presente Mas assim, para suas tudo bem, esposas, não- para suas namoradas. Não que a gente tenha qualquer coisa, mas exatamente que presente seria legal dar. Você Só pode pra eu- fazer uma lista só pra eu aqui, só entender. Qualquer coisa menos coroa de flores. Menos uma coroa de flores. O tá buquê bom? pode? Não dá. Porque assim, desculpa, Pode ser comida, um gente. último Uma flor comentário. não dá pra Então, eu comer, acho. velho. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Presente é legal, Oh. presente é melhor. Aí você Consumível ou presente do coração? Porque assim, vamos Ai, supor. depende do Vamos lá, cara. vamos lá. Eu É, que tenho um uns pezinho cara que dão- sensitivo ali. vai me amar, Um presente Gila, de coração. filha. Pois é. Não, mas eu feita à prefiro mão. uma coisa pra eu usar, pra eu consumir, um negócio pra comer, pra usar. Tipo, um vale presente na Amazon, sei lá. Aí- Top. Não, eu acho que isso não entra como presente. sabia? Sério? Vale presente. O meu filho. Desculpa, falando de filho de novo. Mas vai em aniversário. Ah, o que a gente compra? Vale Um negócio do Google lá pra ele comprar em jogo. Ah, eu acho tão falta de criatividade. Às vezes a pessoa até pede, né? Fraco. Não é? Fraco. Tipo, beleza, Mas um negócio da empresa. Que aí você ganha um gift card. Eu acho legal. Isso, é. Agora, alguém que te conhece, a não ser que a pessoa vai errar muito, né? Então tá bom, depois a gente faz a listinha dos presentes certinho e tal. Isso, a gente vai Não deixar é- aqui é pra só Só vocês. não dê gift combinado. card. É, assim, nem eu que- coroa. Mas assim, o lance do presente que me incomoda, assim, você dá um presente muito, muito legal e a pessoa cospe naquilo. Fala, tá. Bom, Mas sabe o que eu acho? Se você dá um presente, você conhece muito bem a pessoa, legal. Você pode ser mais ousado. Agora, se você não conhece tanto, dá o presente que não erra. Neutro. Sabe? É tipo um Apollo da Ering. Não tem como errar. Entendeu? Não vai dar um negócio muito diferente. Ah, você conhece muita pessoa, você vai dar um perfume? Eu acho arriscado dar perfume, É por exemplo. arriscado. Bolsa, tem uma coisa que é estilo, e aí a pessoa... Mas isso limita muito, né, as possibilidades de presente. Você tá... Não, gente, é só ir na Ering. Agora, assim, a pessoa que dá uma barata de brinquedo pra uma Nossa, criança. aí é o quê? Conhece, é ousado, Sensacional, tem velho. noção ou não? É difícil. viu? Sensacional, sensacional. Essa pessoa é boa, né? Ela sabe E escolher foi ideia presente. minha, foi ideia minha. Foi. Eu dei uma barata pro Essa filho da mesma Karen. pessoa, ela com certeza Mas uma escolhe barata de presentes pra verdade? esposa como ninguém. Sim, eu dei uma barata. Não, e é legal que eu conhecendo o filho da Karen, eu imagino que ele se divertiu muito com essa barata. O pior é que ele tem a barata até hoje. Yes! É aquela elétrica, né? Ai, que raiva que eu tenho daquela barata, gente. Eu sou um babaca por dizer ao meu colega de trabalho que a esposa dele não é tão bonita. Não. Claro que é um babaca. Não, eu às acho vezes, às Você vezes... não também. mexe com a esposa das pessoas. Então, mas às vezes o cara Mesma coisa que precisa... falar de mãe. É. Não. Eu acho Ah, mas justo. gosto, né? Não Ah, se às vezes discute. o Gosto sujeito- não Mas se vai discute, falar, esse tipo, é o seu marido é ponto. feio? Imagina, Ó, se seu a marido sua nem é tão esposa é bonito. feia. Ah, pra você, pra mim, não. Ó, a pessoa Ai, que tá eu com ia a ficar autoestima em muito dia, hein? ofendida, eu acho. Ah, Às vezes algumas verdades precisam ser É, ditas, mas- entendeu? Às vezes você precisa chegar pra pessoa e falar assim, rapaz, eu acho que aquilo rapaz. É que melhor se fosse antes de ser esposa, né? Sim, então. Mas depois que virou esposa, Aí é já mais difícil, era, pra né? que fazer esse comentário? Porque às vezes a Aí pessoa... o cara vai cair na real e fala, putz. Aí ele vai começar, ó, Pô, não. vai Deixa eu- me inconsciente, Não, não, não. cara. Deixa eu só- E ele vai ficar, ah, minha esposa Peraí. é tão bonita. Não, tão bonita. essa é boa, essa é boa. Eu sou velho, né? É. Mas eu assisti 300, um filme no cinema. 300 foi o primeiro filme que mostrava homens fortes e musculosos, assim, em pleno ato de guerra. Era um negócio maravilhoso, assim, realmente incrível. E a minha irmã foi com um namorado pra assistir 300. E aí ela saiu do cinema e ela falou assim pra mim, César, posso te falar um negócio? Nunca leva a sua namorada pra assistir um filme tipo 300. Eu falei, mas por quê? Porque eu saí do cinema, olhei pra ele e falei, não sei se eu Esse quero. grilo que tá aqui do meu Agora, lado. corta, passa 25 anos na lua de mel com a minha esposa. O que eu assisti? 300. 300. Ih, Muita autoconfiança, né, cara? Muito. Muita coisa. E tô casado até hoje. Você vê? Mesmo que passei pela prova de fogo. Não sei como a minha esposa tá, ela deve estar um pouco abalada até isso, mas funcionou, Ok. funcionou. Alguma coisa deve prestar aí, gente. Vamos lá. Eu, uma mulher, 25 anos, trabalho nesse local há quase 2 anos e me dou bem com a maioria dos meus colegas. Max é um cara super extrovertido e tem estado na empresa há mais tempo do que qualquer um, 6 anos, já que a rotatividade aqui é bem alta. Eu me dou bem com ele e o considero meu melhor amigo no trabalho. Max participa sempre das atividades do trabalho e é a alma da festa e do escritório. É o César, gente. Uau! A esposa dele, com quem é casado há 10 anos, costumava ir aos eventos antes de eu entrar, mas parou depois de ter um bebê há algum tempo. O que realmente me irrita é como Max coloca a esposa num pedestal o tempo todo.
Ele vive dizendo que ela é a melhor cozinheira, que tem o melhor corpo e a mulher mais linda que ele já viu. Uma conversa simples entre colegas sobre quais celebridades achamos atraentes sempre termina com ele dizendo: "Ah, cara, ninguém supera minha esposa em beleza." Se perguntarmos quem ele acha a mais bonita do escritório, ele responde: "Ninguém aqui. Meus padrões são muito altos. Você já viu minha esposa?" Alguns colegas concordaram com ele e disseram que ela realmente é linda. Não, mas ninguém... Pô, velho, pô, tudo bem, vai. Pois É é. muito esquisito. A sua esposa bonita. Pô, é mesmo, hein? Mas o cara fica toda hora então. falando assim: "Ai, minha esposa é mó gata, ninguém supera minha esposa." Ele quer ouvir o quê? A Ele quer pessoa ouvir vai isso. ficar assim. Ai, gente, mas ele elogiando a esposa. Gente, eu Não, conheço uma antes pessoa que é disso, assim. Mas antes isso do que ele falar assim, realmente, a fulana da contabilidade é bem gata. É Eu prefiro ele verdade. Mas, falar, aí, não, a minha Jaqueline, esposa- é 1000 vezes mais aceitável isso do que o cara falar da esposa. No ambiente, você não tá falando assim, No do que ambiente é de correto, trabalho. você tá falando da realidade. Não, da realidade, sim. É muito mais aceitável assim, o cara casado falar da outra mulher tá, do no que ele mundão falar de da própria hoje. esposa. No mundão de hoje, tá. Mas aqui, ó, a moça falou assim, ó: "Alguns colegas concordaram com ele e disseram que ela realmente é linda, mas tenho certeza de que são só educados." Um dia estávamos vendo os vídeos uns dos outros no TikTok quando um colega comentou que a esposa de Max parecia um personagem de anime. Ela é magra, tem cabelo preto comprido e é asiática. Eu brinquei e disse: "Ah, ela nem é tão bonita assim." Max ficou ofendido e rebateu dizendo que pelo menos ela não precisava de cílios postiços e cabelo falso para parecer minimamente aceitável, e que entendia porque eu precisava. Isso me deixou com raiva e eu mandei ele se ferrar. Desde então, Max não fala mais comigo. Fui um babaca? Cara, Não, eu acho que babaca foi ele por ter virado, tipo assim, precisa chegar no nível, tipo, nunca mais eu vou falar com a pessoa. Sei lá, tipo, às vezes não, é mas só peraí, uma mas peraí, opinião. não, mas você pulou umas etapas aí. Tipo assim, a reação dele foi ok, mas tipo, o constrangimento de você se sentir à vontade pra falar assim, não, ela nem é tudo isso. E aquele momento assim... Não, gera aquela tensão que o cara fica assim, Ficou um tipo, silêncio na sala, quê? com certeza. Você Com disse? certeza ficou... mas ninguém nunca falou isso. Como assim? Mas eu acho que ela foi uma babaca. Mas a menina aí- que falou. Ah, sei lá, eu acho que ela só soltou uma opinião ali e ele tinha que, tipo assim, tá, beleza, é a sua opinião e seguir a vida. Eu não acho que ele o que tinha eu que ter acho- levado tanto pro coração. Eu tô na linha da Kaline O também. que eu acho é que quando a pessoa quer expor muito a vida, a esposa, os filhos ali no meio, ele está propenso também a ouvir coisas que ele não quer ou as pessoas discordarem. Ela não foi mal educada, eu acho que ela não foi mal educada. Talvez ela ela foi pudesse... inconveniente, talvez? Foi inconveniente, podia ter Inconveniente. guardado a Inconveniente. opinião pra Sim, ela. Mas vamos combinar que ele também não é o cara mais conveniente, Pô, assim? não é conveniente porque toda hora. toda situação Ai, nossa, ele minha tá esposa é lá. linda. Ah, minha esposa é linda. Não, mas É. tudo bem, que o cara é sem noção. Mas por que incomodou ela? É Eu inveja. acho que é ela que tem que resolver. Por que incomoda um cara falar que ama a esposa? Que acha... Não, eu acho que se falasse isso... Que ama, eu acho que não Tudo seria bem. um problema. Mas não, ele tava jogando luz em cima de atributos físicos da esposa. verdade. Ela é muito É. bonita. E eu acho que isso gera um desconforto. E também, Sinceramente, tipo assim, momentos e momentos, né? Que nem, tipo Sim. assim, quem é a atriz de Hollywood mais bonita? E o cara fala, ninguém supera É a minha minha esposa. esposa. Cara, estamos engraçado. Toda hora, né? Toda hora. Ai, mas eu espero nada menos que Então, isso. é engraçado, mas eu acho que ele não Não, é então, o nesse sentido de engraçado que ele faz. o problema é que ele é, fazia isso, entendeu? tipo assim, ostensivamente. Exatamente, que nem, pra por encher o exemplo, saco. pô, já que estamos falando de atrizes de Hollywood, vamos falar das atrizes de Hollywood. Por que eu tô trazendo a minha mulher exatamente, pro meio toda da hora. conversa? Agora, no caso de falar quem é a pessoa mais bonita do escritório, o cara falar que tem a da contabilidade é mais bonita que a mulher dele, dá uma lapada na orelha. É bem ruim. É. Mas Mas, tipo assim, qual é a personagem do filme tal mais bonita? Fala, Pô, entra no jogo, sabe? né, Entra na velho? brincadeira. Toda hora quer ficar lá Mas não, é a esfregando minha na cara esposa. que- é. Quem é a... Mas sabe o que parece que aconteceu? De verdade, parece que foi um negócio muito espontâneo. Alguma coisa assim. Não, ó, um negócio aqui que eu vi e tal, olha tal. E aí trouxe 2, 3, aí virou a esposa do Max. Ela nem é Ela tão nem é bonita tão assim, bonita é. assim. Tipo um negócio, né? Aí, Mas sabe por que eu acho que não? Porque ela já tá remoendo isso. Também, É também. verdade. O que eu achei é que rolou meio um... parecia que ela tem meio ciúmes, porque Pode ele ser. é a luz da festa, do como que é? escritório. É, e ele era o tal. cara- Ele não sei o que, ele é meu melhor amigo, É. e bababá. Se o cara é seu Verdade. melhor amigo, você vai ficar Nossa, tem incomodado esse dele Mas, negócio. falar. Jaqueline, mas aí esse é um problema, porque você dá liberdade pra pessoa falar algumas coisas
E você abre espaço para a pessoa falar algumas coisas e você tem que estar preparado para ouvir o que você talvez não concorde tanto. Eu não, de verdade, não me parece que ela foi inconveniente. Se ela está alimentando alguma coisa por detrás disso, beleza, não dá para saber. Parece que sim. Mas a situação em si, o cara acho que deu uma overreacting. Eu acho que ele não precisava ter levado tanto pro coração. Não também, precisava. não. Foi. Então, mas aí os dois tiveram liberdade, né? Sim. E, Sim. de novo, é a narrativa dela. É Às verdade. vezes ele falou, algumas vezes, e pra ela já foi o suficiente, porque por que ele tem que falar da esposa? Toda Eu tô vez. aqui, ó, É. toda Disponível. charmosa, com os meus Olha cílios, todos maravilhosos. Olha. E ele vem falar, eu acho que é a narrativa dela, de uma Sim, mulher pode que tá ser. magoada. Pode ser. E aí ela tá contando isso, e aí Agora- ele deu liberdade e ela falou o que falou. E aí ela abriu também a liberdade, a porta para ele responder como ele... Sim, agora o que mais me causou assombramento é ele conseguir perceber que a mulher usava cílios. Ela devia estar com um negócio muito exagerado, porque, acredite, é muito difícil um homem notar que a menina tá de cílios. E mais, sabia que ela tava com cabelo... Mega hair. Cabelo Mas falso. isso deve ter sido alguma coisa que ela já falou, não, eu uso, tá? Sabe? Eu acho que... Na amizade, super e aí é amigos, né? estranho esse nível de intimidade, né? Do tipo, eu sei que ela usa mega hair. Enfim, tinha que ter mais... Ela tava com ciúmes do cara. Eu achei. Ela Mas- contou a história do jeito que ela quis. No final das contas, eles não se falam porque eu acho que ela... Ela Tocou tava num interessada ponto- nele. Mas tocou num ponto que talvez ele tivesse uma dúvida, não? Porque se ele sabe tão com certeza, seguro. tão seguro que a mulher dele é linda, a gata, a Não mais tem que bonita ficar, de todo não mundo. tem que ficar reafirmando. Tipo, Ele tem que mas por que ficar, que isso incomodou tanto ele? Tipo, mano, É, não vou discutir com você porque eu sei que você pois tá é. errada. Então, mas ele reafirmava Mas- em momentos específicos, do tipo, quem que é a mais bonita aqui do escritório? É. Aí ele falava, ninguém é mais bonito que a minha esposa. Uhum. Mas tipo, ele falava também melhor cozinheira, o melhor corpo, a mulher mais linda que ele já viu. Entre as celebridades, ela era mais atraente, sendo que ela não era uma celebridade, eu acho. Mas Mas, gente, eu conheço uma pessoa que é assim e faz isso genuinamente. Assim, Que faz- é, Que fica que falando... é esse marido aí. vamos fazer um teste? Chega pra pessoa e fala assim, olha, ela nem é tão bonita assim. Vamos só fazer um teste. Ela nem é Não tão posso. bonita. Mas calma. fala, Não a posso, pessoa porque fala a muito? a esposa da pessoa é minha mãe. Ai, Aí eu vou falar, minha mãe nem é tão bonita. Aí ele não vai. Aí ele vai me dar uma lapada na orelha. Não vai, mas não faz isso, não faz Não dá. isso. boa. Não faz isso. Passar para o lado. Mas meu padrasto, ele é Não, ao exatamente contrário, esse marido aí. Ele perdidamente apaixonado pela sua mãe. Perdidamente. Mas E a sua faz mãe, um teste só. a sua mãe, faz- ela vou faz um fazer bom depois. uso disso, assim, ela pisa nele, trata ele mal, Aham. e escurraça ele. Escorraça ele. Ela faz o que uma mulher tem que fazer quando um Aham. homem está assim Isso. perdidamente. Isso está Exato. durando quanto tempo, só de curiosidade? 11 anos. Nossa, então não tem cura E mais. desde o primeiro dia é assim. Mas eu Que tenho... bonitinho, eu É. acho fofo. Eu também. Mas peraí, você acha que da perspectiva dela, né? Ele, não, o seu padrasto, né? Não, tipo assim, ele é num nível que ele dá presente de... Ó, desculpa aí se tá expondo a vida de vocês, mas é porque isso é realmente muito bonito. Põe o arroba deles aí. Ele dá presente do primeiro beijo. Ah. Todo ano ele compra o presente pra celebrar o primeiro beijo. O primeiro mês de... o Fofo. casamento, o namoro. Tipo assim, Há 11 anos. há 11 anos. Ó, Mano, quem é esse o cara? marido da Daqui a pouco- Jaqueline, ela disse que é fofo, então fica a dica, hein? Daqui a pouco tá aí a Kaline fazendo a reclamação pro RH. Olha, o meu padrasto não tá dando. Todo dia. Eu fui falar pra ele que ela nem é tão bonita assim. E ele não fala mais comigo. Ai, Bora. mas é dureza, né? Não sei. Eu achei fofo aquele... Do presentinho todos os dias? Saiu na BBC News. Por que fofocar no trabalho pode ser bom para você e para as empresas? Vamos lá? Porque fofocar no trabalho pode ser bom? Isso. Traz um... Competitividade. Esse é o Não, tema, mas- é o título da A gente vai reportagem. comentar já? Não, é que o título, é sempre bom comentar o título antes de ler a história, porque a gente ou prova que tá totalmente errado, ou que a gente, tem um bom faro. Mas assim, é que pode ser que a BBC News pode estar atribuindo a fofoca ao que de fato é só o trânsito das informações, que não necessariamente é fofoca. Porque no senso comum, fofoca é
você falar de alguém pejorativamente sem que ela saiba. Ou seja, picuinha, você não dá a chance da pessoa se explicar e se defender e você vai e critica ela. Não, isso é... Agora, tem gente que chama de fofoca, sei lá, nossa, você viu como tal pessoa fez um bom trabalho? É uma fofoca do bem. Isso não é fofoca, velho, não é. Eu quero ouvir o podre, eu quero ver... Então eu acho que a gente tem que definir o que é fofoca. Pra mim, É o podre. Pra mim, fofoca é você assim, se eu falar isso na frente da pessoa que eu estou falando, ela vai me matar. Eu jamais diria isso na frente da pessoa. Então eu covardemente chamo você, eu cheguei, deixa eu falar um negócio pra você rapidinho. E aí eu falo tudo que eu acho da pessoa, de maneira que ela jamais vai saber. E se ela souber, eu falo que não fui eu. Mas eu acho que não é jamais só direi isso. Eu acho que é você falar de coisas que acontecem da vida de outra pessoa que ela talvez não falaria pra você ou para as outras pessoas. Eu acho que é mais espalhar uma informação muito secreta do que... Porque aí você tá falando mal, tá agindo cobra. Tudo bem, mas se for uma coisa muito legal, é fofoca? Não. Então, mas Então, se a pessoa fofoca tem que ser coisa então, mas se a ruins. pessoa não quis falar, por que você tem que falar da vida dela? Exato. Por isso Pra que é gerar fofoca. fofoca. Então, mas não que necessariamente seja algo ruim da vida da pessoa, mas é algo que ela não queria falar Não pra gostaria ninguém. de Exato, compartilhar. E você vai e exato. fala pra... Tipo, por gente. Putz, mas tem que ter um outro nome Você pra viu isso. como a Jaqueline fez Botox? Não fiz. Então, Não, mas não isso fez. é Mas eu pejorativo. acho Minhas que talvez estão um dia aqui, ela ó. queira. Mas isso é pejorativo? Ninguém chega orgulhosamente e fala assim, gente, deixa eu falar um negócio. Queria parabenizar a Karen, que fez Botox. Corajosa, que mulher, não é? Parabéns, Karen. E faz Mas isso, às vezes entendeu? ela gosta. Tipo, fiz mesmo. Ai, nossa, você viu como ficou bonito? Então, mas se Agora, a eu pessoa... acho que é uma coisa que a mas se pessoa não vai gostar. Não, mas se a pessoa gosta, ela compartilha. Meu, você não sabe, olha, fiz tangoso, mó bom. não deu tempo. Então, cara, a pessoa saiu do negócio, já tá enxadão. Então... Isso! Não, calma, gente. Mas isso é fofoca também. A fofoca corre. Você viu que fulana Rapidão. fez botox? Nossa, o cara sai Exatamente. correndo. Eu né? acho assim, ó, tem algumas fofocas que são permitidas, do tipo, você viu que o fulano terminou com a fulana? Ó, eu acho que isso... tipo assim, é uma Mas será que informação a que todo pessoa mundo ia vai saber. gostar? Daqui... Então, que mas você todo saísse mundo vai falando? saber. Não, aquela Vai. galera que fica botando no status ou no story. Quem não deu valor agora, não vai dar valor depois. Você já sabe que tá ruim. Você sabe que deu ruim. Agora, eu acho que fofoca, quando você atinge a reputação da pessoa, é muito ruim. Ah, não, com certeza. Isso aí. E toda fofoca, não é aquela coisa assim, eu não estou fazendo fofoca, eu estou compartilhando informações. Você vai emitir um julgamento, você vai emitir uma Aham. opinião. Embora algumas fofocas possam ser mesquinhas e pouco profissionais, outros tipos podem ser divertidos, normais, até saudáveis e produtivas. Especialistas dizem que falar sobre os outros pelas costas não precisa ser necessariamente um passatempo criminoso de escritório. Viu? São especialistas. Criminoso. Eles Pô, o cara já são deu um outro salto, né? especialistas. Eles Às sabem. vezes se trata de uma ferramenta útil para navegar no local de trabalho e aprender informações importantes. Então, Olha você tá isso, vendo? tá Isso vendo? é o trânsito das informações. Fofoca é outra coisa, velho. Ó, só uma coisa, ó, por exemplo, ai, você viu que o fulano fica mandando o estagiário fazer todos os relatórios dele? Tipo, é uma fofoca. Mas olha Mas que que vai informação ser boa que você útil. captou. O estagiário sabe fazer bons relatórios. Então, mas até É que útil, ponto a é fofoca útil. ela é verdadeira? Entendeu? Porque a sua visão da realidade, daquilo que aconteceu. Eu não sei. Bom, A vamos gente ver. tem que testar, pôr à prova. Vamos falar de alguém? Vamos botar uma fofoca aqui e a gente analisa? Sem dúvida. Vamos. A Aline vai ter nomes daquela fofoca lá. Matthew Fengberg, professor de administração da Universidade de Toronto, no Canadá, que também estudou a fofoca. Mas Qual tem a sua fofoca. especialização? Fofocas. Não, mas peraí, mas assim, eu não sabia que canadense fazia fofoca. Ah. Pra mim, canadense não tem essa. Eles fazem o Justin Bieber e fofoca. Ah, Quais são as coisas que o Canadá faz? Justin Bieber. Tá, ressalta que existem diferentes tipos de fofoca. Quando a fofoca tem um intuito apenas de inferiorizar, por exemplo, comentar sobre a aparência de alguém, claro que isso não serve a propósito nenhum. E, portanto, é negativo, prejudicial e problemático. Então, primeira descrição. Então, se fala mal da pessoa, pejorativamente não é bom. É equivocado encarar a fofoca como algo sempre negativo, como falar mal de alguém pelas costas. Mas as pesquisas sugerem, elas não afirmam, elas sugerem, que a principal razão pela qual as pessoas fazem isso é porque elas realmente querem dar sentido ao seu ambiente. uhum. Cara, isso aí tá. Bom, tudo bem. É intelectual falando, mas vamos lá.
Na mesma linha, Feinberg diz que uma das vantagens das fofocas de escritório é manter indivíduos egoístas e imorais sob controle. Nossa! Tô terminando. Em um estudo de 2014, ele e sua equipe descobriram que indivíduos que se comportam de maneira egoísta ou imoral eram muito mais propensos a serem alvos de fofoca, para que todos os outros colegas soubessem sobre seu verdadeiro comportamento, diz ele. Como resultado, os destinatários dessa fofoca eram mais propensos a evitar interagir com eles. Os destinatários muitas vezes os rejeitavam. Mais tarde, os pesquisadores descobriram que aqueles que foram condenados ao ostracismo começaram a mudar seus comportamentos para serem aceitos novamente no grupo. E também que, em geral, as pessoas tornaram-se mais cooperativas umas com as outras. Presumivelmente, Uau. porque ninguém quer se sentir isolado. Então, o que ele está falando aqui é que a Sim. fofoca é um bem É educativo. educativo. Educação fofocativa. Esse estudo aí, na real, é de um livro. Não sei se é de um livro, mas ficou famoso no livro Homo Sapiens, que o autor de nome impronunciável, ele fala assim, olha, a fofoca sempre existiu e ela foi uma forma de fazer com que os seres humanos continuassem a viver. Desde do tipo, aquele Homo erectus ali não é tão erectus assim. Erectou muito rápido. Talvez não seja uma boa se envolver com esse aí. Então, esse trânsito de informações fez com que o Homo sapiens conseguisse prevalecer sobre todos os outros, né? E aí o que ele está colocando agora é esse mesmo contexto no ambiente corporativo. Mas o fato é que, e se a pessoa não for de fato egoísta e ela está sendo alvo de uma crítica que as pessoas sabem que a credibilidade dela não tem como ser testada, porque assim, como é que você vai testar que o cara é um mau caráter? Você vai perguntar para ele, ouvi dizer que você é meio mau caráter? Então, é muito perigoso, assim, o que ele está falando não é algo que funciona matematicamente. Me parece até que não cria um ambiente para educar. Na real, cria um ambiente para se vingar. O sujeito, quando descobre que estão falando que ele é um mau caráter, se de fato ele for um mau caráter, ele vai usar todo o poder dele para acabar com você. Se ele for um mau caráter de verdade, né? Se ele não for, coitado, ele vai se sentir injustiçado, ele vai, sei lá, não vai querer permanecer nessa empresa. Vai se vingar e vai virar um mau caráter. Então, é verdade. Eu até era um cara bonzinho, mas agora que você falou, agora você vai ver o que é ser mau caráter. Não existe fofoca do bem. Mas eu acho assim, quando você é alvo de fofoca, é muito ruim. Porque as pessoas não têm a leitura do que realmente aconteceu. É isso, é justamente assim, você não tem o espaço para falar, ei, essa daqui é a verdade. Não, pior, se você faz isso, E todo mundo como vai é ficar que- assim. Tá bom, Bem que ele falou que ela fazia isso. Bem É que ele um falou que ele ia falar que era o contrário, né? mau Que sorte que me contaram antes. Mau caráter aham. mesmo, né? Aí tudo fica sugestionável, né? Assim, qualquer pessoa Não importa o que ela faça. espirra, você fala... Tem que falar, que ela tem caramba, ela rinite. espirra. É absurdo, além de tudo tem rinite. Além de tudo, tem rinite. Ela reutiliza o papel para suar o nariz. Bem que disseram. Então eu não acho assim que é Específico. educativo, não, fazer fofoca. Porque aqui ele tá indo acho que além. não. Não é só fazer fofoca, você exclui aquela pessoa do grupo. Pois né? é. E aí, assim, trauma que isso gera na pessoa, né? Ele fica tipo assim, gente, o que aconteceu? Por que tá todo mundo... Começa a ser só excluída mesmo. só excluída, fica sem entender, aí no fim das contas nem era egoísta. E ele fala que é educativo porque a pessoa muda a sua postura para ser aceita. Só no Canadá isso, gente. Mas, Se você for no Canadá. mas, tipo, às vezes você tá com a postura correta. Por que você tem que mudar para ser aceito, né? E também, tipo assim, como que a pessoa vai mudar uma coisa que ela nem soube o que era? Nem Direito, tá errado, sei lá. Porque assim, tá, todo mundo se afastou de mim, e aí? Se afastou por quê? Aí ela vai começar a mudar sem nem saber? Se eu não tenho coragem, nem liberdade, nem abertura pra falar diretamente pra pessoa, cara, não fala. Você vai gerar um problema pra você, pro outro. Se esse sujeito, de fato, é um mau caráter, porque assim, na empresa, se você não entrega resultado, a gente consegue sentar e falar, mano, vamos dar uma ajuda pra você? Cara, faz isso, tem essa ferramenta, e você ajuda a pessoa a entregar o resultado. Agora, quando ela é mau caráter, não tem, você vai ensinar ela, vamos lá, vamos ser Como ser uma boa pessoa. uma boa pessoa, vamos ser honesto.
Deixa eu te mostrar como é que é pra ser honesto. Ou ela é ou ela não é, não dá. Então, mas aí é que você tá falando de mau caráter. A fofoca, ela não é feita só porque uma pessoa tem uma boa índole ou não. Ela é feita por qualquer coisa. Do tipo, você viu que a fulana saiu chorando da sala do chefe? Você viu que não sei o quê? Você viu como eles saem e ficam lá no café o tempo todo? Então, parece que eu vi que é isso. Entendeu? Você nem começa precisa a completar, criar... só de você falar isso Vai já... fomentando uma rede, Pronto. né? Você cria Só- uma rede de informações. Então, só que aí eu criei a fofoca, aí eu vou falar pra Karen. A Karen vai dar a visão dela pra Kaline quando ela for passar a Aham. fofoca. E daqui a pouco o negócio já saiu tiro. É um telefone Esses sem dias, Então, mas essa aí E- que você falou, Jaqueline, pra mim é o mais terrível, é quando você chega e dá a entender uma coisa sem falar. Porque isso pra mim é o cara mais mau caráter. Você viu quanto tempo os caras ficam no café? Ele só falou isso. Todo o resto foi você que entendeu. E aí se você chegar e falar assim, não, mas quem me falou isso foi a Jaqueline. Ele falou, eu nunca falei isso pra você. Eu só falei que eles passam muito tempo no café. Todo o resto foi você que inferiu. Aí você fala, pô, mas tudo deu a entender que era isso que você quis dizer. Mas eu não falei. Então, quer dizer, o cara faz a fofoca, o cara e induz você a criar essa situação. Mas também você tem que ser bem otário. Não, mas agora imagina, você tá. Eu tenho muita dificuldade com relações interpessoais dentro de um ambiente de trabalho, porque eu acho que você tá lá pra trabalhar. É bem difícil. É Lógico, assim, você tem eu Pessoas. tenho do trabalho mesmo, tem 4 que eu levo pra sempre, assim. E que- não somos nós. Não, do porque nós somos o trabalho. atual Não, trabalho. do meu antigo. Vocês eu tenho que levar todo dia, né, pessoal? Por enquanto. Por que você tá sabendo de alguma coisa? É porque eu do ouvi antigo dizer. trabalho. Vai que ela saia e, tipo, ela vai ignorar a gente Nossa, também. ela já tá criando fofoca daqui a É, pouco. Você viu que Daqui no um último mês, trabalho ela você só viu carregou que a 3 Jaqueline- amigos. Ela só Nós carregou. somos em Você 4. viu que a Jaqueline falou que ia sair da empresa? Exatamente. Agora, imagina um líder tendo que ajudar as pessoas a performarem e entregarem o que eles têm que entregar e ainda ter que lidar com isso. Porque dependendo da fofoca, para o negócio, né? Você já fica com birra da pessoa, você já não entrega, você já... E aí você ter que gerenciar isso é muito desagradável, é muito cansativo. Você não tem que gerenciar pessoas e tasks, agora você tem que gerenciar a Humores. fofoca que aconteceu. É muito ruim. Gente, mas a gente não tá falando da parte educativa da fofoca, né? A gente só tá acabando com ela, né? Mas não Mas tem. você acha Não que tem. Mas ali tá dizendo uma coisa que vocês perderam. Nossa. Tá falando que a fofoca traz propósito à vida. Então, Ah, você imagina aquela pessoa que tá desmotivada de ir pro trabalho, acordar 5 horas da manhã, pegar 2 ônibus, um trem, um metrô, e aí passar ali 2 horas e meia. Por que que ela faz isso toda manhã? Primeiro, pelo salário, obviamente, mas e segundo? Porque ela quer ir- precisa saber o que vai que acontecer. Nossa, É tipo No uma final daquela novela. fofoca. É tipo uma novela. Ele É assistir aos episódios de Não, novela. mas o que Ele acontece? falou que traz propósito para a vida das pessoas. Vocês É. concordam que a fofoca traz propósito Não, para a vida das aí pessoas? também Propósito não. Aí a pequeno. pessoa tem que estar No trabalho, vai, no Tem que estar muito vazia para Tem ser que tá muito preenchida disso vazia. como propósito. Tipo assim, a agenda dela não tem uma reunião, não tem uma relatório tarefa, pra um relatório, fazer. Vocês um nunca negócio, viram? nada. Vocês nunca viram uma pessoa no trabalho que é movida a fofoca? Gente, sempre várias. tem, né? Então, é o que eu tô falando. Não, mas a pessoa... Mas aí sai do trabalho e vai trabalhar com a Sônia Abrão, então. Não, Sim. mas ela não Nossa. consegue. O currículo dela não tá tão bom para isso ainda. Nossa, cara. Não, Mas olha, aí, isso- aí me irrita. Mas isso é tão forte, esse lance da fofoca é tão forte, que, se eu não me engano, um dos programas de maior audiência na TV brasileira, Fofocalizando. E se der mole, SBT, inclusive, maravilhoso cliente, a gente adora o SBT. SBT. Isso porque passa às 3 da tarde durante a semana. Mas é aí o quem horário que de gente assiste? desocupada. As tias velhas, as avós. É a minha avó, que aí depois minha avó vai falar, você viu que a fulana lá? Eu nem sei quem é a fulana. A neta da Gretchen bateu em não sei quem. Bom demais, Quem velho! é a neta da Não, Gretchen? mas isso é Pois muito é. bom, cara. Isso é muito bom. A neta da Gretchen é bom demais. Pois é, dá ibope, gente. Mas assim, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas quando alguém divulga, assim, o lance do P. Diddy, aí eu acho que é legal. Ou, não é por nada não, mas Não. o... Ó. Esse nome é impronunciável. Eu não sou muito fã de TikTok, não tenho. Mas eu uso, às vezes, as redes da Agência 4. Desculpa, social media. E aí, tem um cara que... Sabe aquela Blake Lively? Gente, aquela do Ryan Reynolds lá. Ah! A esposa dele. Ryan Então, ela Reynolds, abriu um ok. processo contra o cara que fez o filme, Justin não sei o que e tal.
E aí tem um cara que ele todo dia põe uma atualização. E todo dia eu entro pra ver. Que absurdo! Traz propósito para a vida das pessoas. Eu não conheço, eles não me conhecem. Mas você fala assim, nossa, porque você toma partido. Você fala, eu sou time ela ou time ele, né? E aí você fala assim, deixa eu ver, olha que palhaço, olha que palhaço. E aí é um absurdo, porque não me agrega em nada, Não mas você fala, edifica. Não, mas peraí. é o entretenimento, Então, né? podemos falar, o caso do Johnny Depp e a Amber Heard, aquilo parou a internet, Sim. assim. Verdade. Assim, eu não acreditei quando eu vi um documentário no Netflix das pessoas parando a rua para dar apoio ao Johnny Depp. Você tá certo, tá errado, tanto faz para mim, realmente faz a menor diferença. Mas das pessoas se ocuparem disso, aí o lance do propósito, você vê que as pessoas estão num nível muito debilitado. Vai olhar quantos seguidores tem Fofoquei Moji, Léo Dias. Fofoquei Moji, cara. Pois Quem é. vai se interessar por isso, É, o mano? povo de Moji. Ah, Pode acessar aí. Pode acessar a página do Léo Dias. Como que é? Não é? Não, mas o Léo É, Dias o é Léo incrível. Dias é o maior fofoqueiro do Brasil. Então, gente, ele ganha dinheiro com isso. O Então, Hugo mas aí Gloss, ele na encontrou página o do Hugo propósito. Gloss. Oi? Ele encontrou o propósito. É o propósito, ele faz isso como trabalho, Isso, mas o nosso propósito é Então. ficar seguindo pra curiar a vida né? alheia. Exato. É, ninguém queria falar, mas vocês viram, O que, né? que eu tenho a ver com a Jojo Todinho? Mas Mas você tem Pois que saber, mas né? eu tenho que saber da vida Tem que dela. saber. Eu vi uma postagem de alguém falando assim, festa em sítio do Neymar. Aí eu, hã? Como assim, festa em sítio do Neymar? Cara, eu ia falar isso agora, cara. Aí eu fui no Google, festa sítio Neymar, e já colhi todas as informações, entendeu? Porque o Neymar com certeza me paga pra colher informações. Não me paga, mas eu tava fazendo o quê? Vendo a vida do Neymar. Tá, mas assim, só um comentário rápido. Às vezes eu tô trabalhando, muito focado, bem concentrado, e devagarinho eu esbarro, porque a minha mesa é um pouco pequenininha, esbarra o meu dedinho, que é um pouco gordo, no mouse. E aí o mouse escorrega bem para um menu no canto inferior esquerdo do é negócio bem específico. E Ele conhece abre. bem o caminho. e abre uma tela assim com várias reportagens. Juro, assim, é um milésimo de segundo. Já tem umas 4 que eu acho que assim, é aquilo mesmo que o Google sabe que é extremamente atraente. Ele já aparece assim, não sei o que do futebol. Aí não sei o que apareceu não sei aonde. Cara, é impossível você... Muito tentador, cara. É muito tentador. Eu não me acho alguém inclinado pra isso. Mas é desumano. Você realmente quer clicar e ver quem tava no iate com o Neymar. Você Pois viu? é. É o que eu falo. Não vai agregar nada, Não, mas gera propósito de vida. Exatamente. Tá, mas você, como líder, se você começa a perceber que a sua equipe está sendo influenciada por isso, tipo, a performance está caindo, o que você faz? Eu acho que o ideal é você tentar colocar a coisa de maneira muito explícita, porque a fofoca não sobrevive à luz. Se você joga luz sobre o que está acontecendo, você perde o engajamento daquilo, porque o legal da fofoca é o senso de segredo. E segredo não tem jeito, é poder. Não existe poder sem segredo. Então a fofoca dá um pouco dessa sensação de eu tenho um poder que os outros não têm. Então quando você joga luz, você tira o poder de todo mundo. Só que o que acontece? Quem é especialista, quem é vocacionado para fofoca, dificilmente abandona o hábito. Então você vai ter que tomar uma decisão como faziam os piratas. No navio, reclamou, jogava pro mar. Então, se Os você tubarões, né? jogava pros tubarões. Então não tem jeito. Se 1, 2, Corta 3 o mal pela vezes, raiz. não tem como você alterar o comportamento da pessoa que já está assim, iniciada nisso. Tá, e se essa pessoa for a que melhor performa no seu time? Então, esse é um problema que para mim as empresas enfrentam diariamente. Você tem a performance e aí você tem, vamos chamar de O Léo caráter, Dias vai. da- Uhum. Se a pessoa às vezes Da performa empresa. muito, mas o caráter dela não é tão bom, às vezes é melhor você pegar um cara que nem performa tanto, mas tem um bom caráter, porque você consegue, é muito mais fácil educar alguém no Excel do que educar alguém, não é legal fofocar. Porque às vezes, isso eu já percebi, Eu acho que na teoria isso funciona, na prática é mais difícil. É verdade. É muito difícil. Você tem... Depende do seu trabalho, mas tem trabalho que, cara, é número, é performance, é sales, é não sei o quê. É muito difícil, assim. Eu acho que uma coisa que o home office ajudou foi diminuição de fofoca, porque você não olha para a cara das pessoas, né? Só notícia. Ô, só- Jaqueline, puta, eu lembro de um cara falando assim, você pode ter uma empresa que dá resultado, mas você não faz cultura online. Eu lembro de ter pensado assim,
Às vezes nem é tão bom ter essa cultura que você tá falando, às vezes é uma cultura horrível. Que é a da fofoca. a cultura Cara, melhor nem comentando. ter, você tá Verdade. certo, é verdade. Vou citar um exemplo disso, não com fofoca. Tem uma amiga que ela é gestora num banco e ela tinha uma estagiária. E cada semana ela vinha com uma história diferente da estagiária. Você não sabe. Essa semana aconteceu isso com a minha estagiária, ela não foi trabalhar. Ah, ela me ligou, disse que estava trancada em casa e não tinha chave. Então, toda semana a estagiária dava um jeito, ou tinha um atestado, ou ela faltava por algum motivo. Eu falei, gente, se é tão ruim assim, por que você não finaliza o contrato dela? Ela falou, ela performa muito bem. E mesmo que ela faltasse um dia na semana, Não ela fazia ainda diferença. performava melhor do que talvez um analista que Então, estava lá. mas isso aí não corrói os relacionamentos, se a estagiária ela não vai trabalhar, ela dá uma desculpa, beleza. Agora, se ela começa a disseminar fofoca entre as pessoas, isso aí você corrompe a equipe, corrompe a área, é péssimo. Mas talvez Porque aí corrompa, né? Porque você fala assim, pô, ela falta, ela sempre dá uma desculpa Eu também posso e fazer. eu tô aqui, não faço e ninguém faz nada com ela. Tipo, ela não toma uma advertência, não acontece nada com ela nunca. E às vezes pode rolar esse comentário dos outros, né? Tipo assim, pô, você viu que fulana tá faltando? É, rola fofoca Então, também. mas aí, beleza, não partiu da estagiária esse essa- gatilho, né? é, Foi dos outros. Fofoca e inveja normalmente andam muito perto. Uhum. Essa é uma conversa, não sei se dá tempo de falar, mas se a pessoa faz fofoca, possivelmente por detrás disso tem um pouquinho de inveja. Antigamente, quando a gente sentia inveja de alguém, você ia lá e matava a pessoa. Aliás, a primeira história assim, na Bíblia, se você pegar as 3 primeiras páginas, é Caim matando Abel por nenhum motivo inveja. que não fosse a inveja. Não tem jeito. Hoje, com os meios legais, é ruim de você matar alguém sem receber Mas muito acontece. hate. Mas acontece. Muito hate. Você recebe muito hate. Então, ao invés de matar a pessoa, você assassina a reputação dela. Como? Fofocando. Então- Focalizando. Fofocalizando, exato. Você vai lá e destrói a imagem da pessoa. Então, normalmente, fofoca vem de pessoas que têm um pouquinho de inveja. Eu tenho muito medo quando alguém chega e faz isso pra mim. Ou, você tá sabendo? Deixa eu te contar um negócio. Eu tenho muito receio porque eu sei que ela provavelmente nem sabe que tá sentindo inveja, porque aquele comportamento é tão natural pra ela. E eu tenho certeza que ela vai fazer isso de mim também. Em algum momento eu vou ser a Vai ser o vítima. alvo. Isso é uma coisa, assim, que me pega muito. Sempre que alguém vem fazer uma fofoca, me traz alguma fofoca, eu já fico, Esse aí. Já vai esse levar minha aí informação também. eu não E às posso vezes é abrir tão- meu bico. E é tão maldosa a fofoca que você fala assim, cara, como ele tem coragem de compartilhar É. isso comigo? Eu não sei se eu queria saber disso. Uhum. Eu fico bem quietinho, Não, sabia? e às vezes umas Eu coisas. ouço. Não, eu também, eu escuto. Às vezes não nem emitir opinião, eu não emito, que é pra não dar corda, mas eu fico assim, nossa, sério? Porque você fica sabendo mais da pessoa. Me revela muito mais o caráter da pessoa do que a pessoa que tá sendo envolvida na história. Momento de psicologia, tem uma frase do Freud que é assim, quando Francisco fala de Chico, eu sei mais de Francisco do que de Chico. E é muito verdade. Real. Você ouve Por isso que a Karen vai falar a técnica do Rafa, o marido dela, de se esquivar de fofoca, mas às vezes eu acho que a pessoa fofocando pra mim, eu acabo desprezando mais a pessoa. Assim, cara, você Ó, realmente... É que nem o caso da pessoa lá que eu contei, que uma traiu a confiança da outra. A pessoa que cometeu o ato me contou, fiquei quieta. Mas aí uma outra pessoa veio, eu acho que fulano está traindo a confiança do outro. E aí já cria aquele monte de teoria, então eu já fico assim, ué, se você tá desconfiado da pessoa e você tem o contato com aquela pessoa, chega e converse direto. Pô, eu notei um comportamento estranho, eu notei que aconteceu isso e isso, tal. Tá, aconteceu alguma coisa entre você e o outro fulano, mas não, ela vem trazer pra mim, pra me gerar um questionamento, pra depois, sei Pra lá, aumentar a qual fofoca, que é o gente. intuito? Pra Quer aumentar a fofoca. Então aí é isso, me revela mais sobre o caráter dessa pessoa que comentou, do que até mesmo da pessoa que acabou traindo a confiança da outra. Gente, a gente vai sair daqui, a gente não vai ter coragem mais de fofocar. Ah, Você tá se falando tanto de caráter, e aí agora a gente vai ficar pensando assim, o que eles vão pensar se eu levar uma fofoca? Mas será que agora é um bom momento pra ouvir a estratégia do Rafa? Ou Não, ainda não. Chegou a hora de responder a nossa caixinha de perguntas.
Ai, que vergonha, Instagram. não faz isso. Corta Sim, aí. nós mandamos. Isso não foi instagramável. Nós mandamos ali algumas questões, abrimos a oportunidade de vocês nos mandarem as questões e vocês foram muito generosos e mandaram ali as suas perguntas e a gente gostaria de responder alguma delas. 1, 2, 3, valendo. Alguma, então só vai ser uma, gente. Eu falei alguma? Alguma delas? Ah, mas aí... Além de tudo, ele não sabe plural. Em que ano aparece É a empolgação do plural? momento. É no empolgação do primeiro momento. também? Não. Empolgação do momento. Cadê as perguntas? Cadê? O que fazer quando descubro que estão fazendo uma fofoca sobre mim? Você chora. A primeira coisa, você chora. E depois você... Aí eu já não sei, só sei a parte de chorar. Eu sei. Checa se de repente a fofoca você mereceu ser alvo dessa fofoca. Que às vezes a gente faz coisas que você fala assim, talvez eu merecia mesmo. Então, primeira coisa, checa. Você pode fazer uma fofoca de quem fofocou sobre você, bem pior, e aí vão esquecer a fofoca anterior. Sim, boa. Gostei. Muito bom. Por que as pessoas normalizaram a fofoca? Porque gera conteúdo pra vida. Propósito, lembra que a gente falou? Dá propósito. É isso, porque dá propósito, motiva as pessoas a irem trabalhar, né? A viver. Eu acho que não tinha. Tem coisas que tem que normalizar e tem coisas que você tem que desnormalizar. Fofoca é uma delas, tem que desnormalizar. Criminalizar. Eu vou mandar isso aí, esse projeto de lei. Mas eu acho, por exemplo, que tem culturas de empresas que favorecem. Por exemplo, telemarketing. É o ambiente perfeito. É o ambiente perfeito para fofoca. Tem muita. Não, mas nada contra, já trabalhei muitos anos. Mas eu acho que tem empresa que parece que cultiva, as pessoas gostam. E digo mais, são fofocas que edificam e trazem o propósito para este tipo de trabalho. Muito bom. Fofocas que edificam. Como podemos reagir a nossos pensamentos invejosos? Às vezes, quando eu percebia que eu estava focada em falar mal muito de uma pessoa, depois, investigando, eu percebia, tem um pinguinho de inveja. Então, o que eu comecei a fazer? A elogiar. Então, eu fazia assim, sei lá, eu tenho raiva porque essa pessoa, sabe, faz tudo que eu faço e é magra. Então, o que eu faço? Aí, o que eu penso agora? Eu falo, não, eu vou fazer um elogio. E tem que ser sincero. Então, de tudo que eu olhava dela, eu falava, não, olha, mas eu adorei tal coisa. Então, eu acho que o elogio, e um elogio sincero, ajuda muito a você dar uma baixada nessa inveja. Por dentro, ela estava se remoendo, mas ela começou a trabalhar. Isso é terapêutico. A minha psicóloga falou, sempre que você tiver um pensamento negativo, pensa 2 positivos. Eu acho que puxar a inveja pra sentar aqui e falar, vem aqui, minha filha, o que você tá querendo me revelar? Porque se eu tô sentindo inveja da pessoa, significa que alguma coisa nela talvez falte em mim. Então, se tem esse atributo lá, eu preciso investigar o que dessa pessoa eu gostaria de ter pra desenvolver em mim. E digo mais, Nassim Nicholas Taleb, ele indica que se você sentir inveja de alguma coisa, talvez o seu propósito esteja lá. Exemplo, eu tenho muita inveja da esperteza e intelectualidade daquela pessoa. Talvez você também queira para si isso e é um caminho legal de você achar um pouco de propósito. E aqui é sério, tá? Sei lá, nossa, aquela menina é muito bonita, sei lá, aquele menino é muito forte. Às vezes ali está o lugar onde você vai conseguir colocar sua energia e você vai se sentir bem com você mesmo. Então preste atenção na sua inveja nesse sentido. Como a fofoca afeta a produtividade da equipe? Afeta, né? Você para de trabalhar e aí você fica voltado para perceber se a pessoa fez aquilo mesmo, se tem uma continuidade a fofoca. Então, tipo, você perde muito tempo com aquilo e não foca no relatório que você tem que fazer. E acho que a fofoca também atrapalha porque você pode começar a desenvolver um certo desafeto de alguém que você nem conhece, que você só ouviu falar. E aí agora você vai ter que fazer um trabalho com ela. Eu já não gosto. Por quê? Porque falaram mal dela. Mas você nem sabe. Então isso atrapalha o andamento da equipe. Era isso que eu ia falar. Desculpa. Se um colega me contou que um membro da equipe está mentindo nos números dos relatórios, eu devo... E se eu contar para um superior, fofoca ou devo fazer isso? Eu acho que você precisa se certificar de que aquela informação que te repassaram é verdadeira. Porque se você leva para o seu chefe sem se certificar
que de fato estão mentindo para os números, é uma fofoca. Agora, quando você vai lá dar uma olhadinha se é isso mesmo, estão mentindo. Você vai lá com toda certeza e fala, chefe, estão mentindo nos números. E você pode lidar com isso. Essa é a minha Uma opinião. outra coisa importante, toma muito cuidado com o que você ouve, porque algumas coisas que você ouve te torna cúmplice. Então vale muito a pena, antes da pessoa começar, eu preciso te falar um negócio, checa, velho. Eu sei que não dá pra checar, mas assim, toma muito cuidado, porque se ouve uma coisa dessa e não toma nenhuma atitude, você acaba virando cúmplice da situação. Não, ele já virou, né? A pessoa dessa história A pessoa que já deu virou. a informação, sem dúvida nenhuma. Eu não falaria direto com o chefe. Eu incentivaria a pessoa que trouxe a informação, olha, vai lá, importante, senão você virar cúmplice. Eu botaria uma pressão, tipo, vai ficar feio pra você. E deixaria ele resolver. E também é importante não passar isso pra frente. Eu não sei se é verdade, como que ele sabe que o relatório tá errado, que nível de informação ele teve. Então, eu acho que eu sendo você, não levaria para o chefe não, mas incentivaria o fofoqueiro que trouxe essa informação para você, para ele tentar falar com o chefe. Mas, se o fofoqueiro não resolver, como o César falou, você sabendo, você já é cúmplice, você vai ter que tomar uma atitude, né? Então, mas e se for errado, ele vai virar o babaca da história? Por isso que eu comentei. Dá um double check. Vê se é verdade. Você já tá envolvido no meio da fofoca. Vai lá e confere se é isso mesmo. E se for, você chega no chefe e fala, chefe, aconteceu. Então, mas não dá raiva desse tipo de fofoca? Fala tipo, vai, guarda, leva pro túmulo isso. Eu nem ia querer ficar sabendo desse tipo de fofoca. Ou então endereça pra pessoa certa, né, animal? Que eu vou resolver o problema? Pô, fala com o chefe, ô desgraça. Agora você vai me envolver nesse lixo. Já se envolveu. Eu tenho a impressão de que o sujeito, inclusive, deve te odiar por ter te envolvido nessa rede de mentiras. Sim. E ele tá provavelmente muito viciado em séries. Ele tá... Vamos mandar todos embora. Vamos mandar Sim, o que já fofocou acaba, fecha a embora. empresa. O que mexeu nos números, a gente manda embora também. E o chefe, se não fizer nada, a gente manda embora. Pronto, acabou. Dá para transformar o clima de inveja no trabalho em algo mais leve e colaborativo? Olha, se dá, me fala, porque eu nunca vi um ambiente quando entra nessa linha de fofocada, fofocaiada, como é que... A gente entendeu. Se entra nisso, é muito difícil de sair. Da minha experiência, a única maneira de guinar a empresa para um outro tipo de cultura é saindo com pessoas. Muito difícil o sujeito se dar conta de que, nossa, eu estou atrapalhando o ambiente da empresa, vou mudar. Muito difícil. Mas eu acho que se o clima ele tá tão pesado por conta de fofoca e inveja, é que a equipe é muito imatura. Então, uma equipe que não tem a maturidade ainda para reconhecer os seus sentimentos, poder celebrar com as pessoas pelas suas conquistas. Então, é o que o César falou, assim, o líder tem que mandar alguém embora, eu acho que é o primeiro passo, e aí só aí você começa a mudar um pouco a mentalidade, porque pelo que deu para entender, assim, a equipe é imatura e eles não vão conseguir só com um workshop, sabe? Aprender a não fazer fofoca e não invejar as pessoas. E é um sinal poderosíssimo quando você manda embora alguém que é, de fato, um fofoqueiro. Por mais que ele possa entregar resultados, você sinaliza para o restante da equipe que não é só resultado. A gente também quer ver como isso está sendo atingido. Como romper o ciclo da fofoca sem ser o chatão e careta? Agora sim. Agora sim. A gente vai dar a dica do Rafael, que é a mesma dica da Jaque inconscientemente. Quem é Rafael? Meu marido, Rafael. Gente, eu quando vou fazer uma fofoquinha pra ele ouve pacientemente, porque ele é meu marido, senão, né, dá divórcio. E aí ele fala assim, mas você já reparou como essa pessoa, ela faz várias coisas também? Assim, olha que legal isso que ela fez. Olha que bacana. Você já percebeu como ela cuida dos filhos dela também? Então, ele me dá um prau, assim, bem discretamente. Então, fala as coisas positivas, sem querer ser o chatão. Ele só joga assim, e aí eu já percebo. Tô falando mal das pessoas, né? Tô fofocando sobre elas. Tá bom, parei. Só um comentário aqui. É impossível você querer defender um valor mais elevado na conversa e esperar que as pessoas tenham uma reação madura. Porque se ela já está fofocando, ela já está mostrando para você o nível de infantilidade e maturidade que ela tem. Então, se você tentar colocar a situação numa posição um pouco mais elevada, moralmente falando,
você não adianta querer esperar que ela tenha uma reação bacana com relação a isso. Então, esquece. Você não vai conquistar a amizade da pessoa e, ao mesmo tempo, se colocar nessa posição de tentar elevar o nível do debate. Então, esquece. Não, mas aí, fazendo isso, você vai virar o alvo da próxima fofoca. E eu, se eu fosse você, eu faria assim... Ah, é? A fulana? Ô, fulana, vem aqui, ó. Vem ver um negócio que a gente ficou sabendo de você. Beltrana, você também. Pessoal, olha o que a gente ficou sabendo. É a melhor forma. Nunca mais vai acontecer. Pera, mas, pessoal, vamos falar a verdade, né? Não vai ser no nível que a pergunta foi feita. Tipo, manter ali o ambiente maneiro, né? A gente vai tudo pra porrada, né? Eu acho que não tem como você não ser o chatão dessa situação, mas eu acho que uma boa forma de escapar também é chegar na pessoa e falar: por que você não fala isso direto pra fulano? Você já tentou falar isso direto? Vai ser o chatão. Vai continuar sendo Não, o por isso que eu chatão. falei, não dá, você vai ser o chato. Não tem. Mas peraí, Não tem como. Mas não é culpa sua. Não é culpa sua. Se liberta dessa culpa. É culpa da infantilidade do desgraçado que tá pondo a conversa nesse nível baixo. Então, pior, hein? Se ele acreditou que você seria uma boa pessoa pra ouvir essa fofoca, vê lá se você também não é meio idiota também. Mas eu acho que o fofoqueiro, ele não vai pensar... Não tem alvo. O fofoqueiro quer espalhar. Ele quer espalhar notícia e falar, quanto mais, melhor. Então, todo mundo tem que estar no meu time e entender a minha causa. Então, eu acho que não é assim, me consideraram porque eu sou... Não, ele vai considerar todo mundo. Você não é especial, meu bem. Ah, tá, é verdade. Isso é real. É preciso puxar o tapete e ser invejoso para se destacar? Um peixe estava dentro de um aquário no meio do oceano. Aí um outro peixinho foi lá e falou assim, por que você não sai desse aquário e vai pro oceano? Aí o peixe dentro do aquário respondeu assim, que aquário? Às vezes a pessoa ela tá tão imersa numa realidade de relacionamentos que são tão ruins que ela não percebe que ela tá inserida dentro desse meio. Então ela acaba divulgando, acaba propagando esse tipo de comportamento e ela sequer se dá conta de que ela tá dentro desse aquário extremamente venenoso. Então, eu nem lembro da sua pergunta, mas, cara, às vezes as pessoas elas não tem como sair de lá, ela nem sabe que ela tá lá dentro. Ela quer saber se tem que puxar o tapete, ser invejoso para poder subir. Perfeito. Existem culturas empresariais que cultivam e valorizam esse tipo de comportamento. Da esperteza, de você falsear alguma emoção, de você valorizar uma coisa e ser o puxa-saco. Então, tem que tomar muito cuidado, porque não adianta você tentar mudar a cultura. Você vai ter que sair e encontrar uma cultura que seja mais adequada com o seu perfil. Como lidar com um chefe que faz comentários do tipo, nossa, já vai roubar meu emprego? Mas eu acho que eu falaria o seguinte, eu tô trabalhando para você ser o CEO da empresa. E quando você chegar lá, você me leva junto com você. Talvez pessoas desse tipo que tem um ego tão ferido, a gente tenha que levantar o ego deles para ele deixar a gente em paz e... Tudo bem se provavelmente eu vou tomar o lugar dele, mas não vamos deixar tão claro isso. E tem uma coisa de contexto. Se o chefe teve coragem de falar isso pra você, é porque ele tá muito seguro. E um chefe bom sabe que pra crescer tem que ter um substituto. Dificilmente você promove alguém e não tem absolutamente nada pra substituí-lo. Então você fica lá. Então se ele tá falando isso, provavelmente ele tá muito seguro e ele tá apostando em você. É um bom sinal. Ou não, né? Ou ele é um chefe invejoso não, com medo, inseguro, e acha que você vai realmente tomar o lugar dele. Eu, nessa posição, só faria assim... e volta a fazer seu trabalho. Eu não tenho paciência para chefe assim, pessoal. Por isso que eu não trabalho em grandes empresas. Eu acho que tem que perceber, assim, se esse chefe fala isso e ele te dá espaço para crescer, ou se ele fala isso e começa a te podar dentro da empresa. Porque aí ele tá agindo com inveja, né, e tá tendo esse posicionamento aí, ou ele tá sendo uma pessoa que, não, esse cara é bom, ele vai me substituir, eu vou estar deixando alguém de confiança aqui no meu, né, no meu lugar, pra tomar o meu lugar. Mas eu acho que tem que ficar esperto aí pra ver se isso é pra que caminho que ele tá indo. Gente, imagina, se o cara falou porque ele é seguro. Não, César, a gente tá falando de inveja. Tudo bem, mano, mas se o chefe O cara é chega pra extremamente você... inseguro. É daquele jeito assim. Mas o cara vai falar isso? Vai tomar meu lugar já, hein? Não compartilho fofoca, mas faço qualquer coisa pra ficar sabendo de Aline, tudo. Tô errada? Eu acho que quem tem essa postura é aquela pessoa que eu quero estar perto.
Porque ela vai ter todas as informações de todo mundo e se ela sentir que ela pode falar pra mim, ela vai falar pra mim e eu também vou ficar sabendo de tudo. Só me preocupa a frase, vou fazer de tudo pra saber da fofoca. O resto tá tudo bem, agora cuidado. Mas eu acho que é muito feio alguém fofoqueiro. Então, se você tá sempre com alguém fofoqueiro, toma cuidado que você também vai ser taxado. E aí, ao invés de ser visto numa empresa assim, pô, esse cara é bom, essa menina é boa, vai ser assim, a grupinha da patatinha, a patatinha da fofoca. Então, só tenta fugir um pouco disso e, enfim... Cuidado, assim, se você tá tão animado para saber de fofoca, vai ler um livro, vai fazer outras coisas. Porque às vezes é muita fofoca, muita coisa, né? É a questão do propósito de vida, né? Tem que ver qual que é o seu propósito aí no trabalho. Agora, eu nunca pensei que poderia existir cemitério de fofoca. Essa pessoa acabou de abrir espaço para esse lugar. Então eu chego a fofoca em mim e morre em mim. Mas eu vou ficar sabendo de tudo. Ou Não. ressuscita depois de 3 dias. Não. Eu não sou Jesus. Não é Jesus, não. É o cemitério da fofoca. Pode ser. O que eu faço quando a invejosa da história sou eu? Então, eu acho que uma coisa bem importante, sentir inveja é muito normal. Todo mundo sente. Quem fala que não sente inveja está mentindo, porque é um invejoso, provavelmente. Mas eu acho que como você lida com a inveja é o que vai fazer a diferença se você vai ser uma pessoa bem resolvida, uma pessoa feliz. Então, o César Té já deu uma dica, né? Dá uma olhada nessa inveja. Será que não é uma coisa que você gostaria de resolver na sua vida e não tá? Mas eu acho que é muito importante a gente não normalizar a inveja, mas saber que ela existe mesmo. A gente tem que falar. E você entendendo que você já é invejosa é o primeiro passo para a mudança. Admitir que você sente inveja é o primeiro passo. Ninguém é tão limpinho ao ponto de sequer sentir inveja. Você vai. O que você vai fazer com a inveja que é o grande segredo. Algumas pessoas acobertam a inveja falando assim, mas também, né, com essa roupa aí... Quer dizer, que você tá com... Qual que é o problema da roupa? Você queria ter bem o quê com... Um comentário rápido, breve. Então, só muito cuidado, porque você sente inveja, o que você vai fazer com isso é o que importa. Como fofocar o suficiente para fazer parte da turma, mas sem se queimar com ninguém? É a mesma resposta que eu dei no outro story. E pronto, você faz cara de paisagem, fica sabendo de tudo, mas você não emite nenhum julgamento e nem passa pra frente a fofoca. Você não acha que você pode, de vez em quando, soltar algumas coisinhas assim, ó? Poucas coisas. Solta assim, ó. E vai embora correndo. E essas poucas coisas que você solta é nossa, é mesmo? Jura? Não acredito. Me passa a batata. E sai. Deixa eu pegar uma batatinha aqui e sai. Acabou. Eu acho que você quer entrar no lixo e sair cheiroso. Não dá. Você não pode fazer as duas coisas. Ou você faz uma e participa da fofoca e vai ficar sendo envolvida naquilo, ou você só sai e seja alvo da fofoca, claramente, que você não vai estar lá, né? Vai ser o chatão. Você vai ser o chatão. Antes chatão com dignidade do que ser legal. Eu odeio você que fala isso. Pelo menos eu não perdi minha dignidade. Perdeu muitas outras coisas. Perdeu o entretenimento. Alegria, felicidade. O propósito. Eu sou um babaca por sentir ciúme porque meu marido ama mais a nossa filha do que a mim? A resposta é sim. Mas você sabe que isso é muito comum, né? Muito, muito, muito comum. É porque eu acho que a mulher tem sempre como respaldo o amor materno, né? Que transcende, que é... Socialmente é mais bem aceito, eu acho. Né? Do homem, mas enfim, não sei. Mas, desculpa, só que a gente tem essa coisa de dar comentários antes de saber a história, que é maravilhoso. Isso é incrível, Isso é fofoca. Sim, exatamente, se antecipar nas informações. Mas a mãe, quando sente inveja, não sei se essa é a melhor palavra, mas talvez seja, da filha, porque o marido está dando mais atenção para a filha, também pode ser um pouco responsabilidade do pai, de como que ele está articulando isso. Então, o pai tem que perceber um pouco essa dinâmica e, de novo, toda vez que você coloca a luz sobre a inveja, ela desaparece. Ela é como se fosse uma névoa que fica no ar, assim, você não consegue tangibilizar. Então, o único jeito é jogando luz. Então, tem que ter muita paciência e tem que falar 1000 vezes. Olha, eu tô achando que tá uma situação um pouco estranha. E, óbvio, toda vez que você fala isso e revela uma situação que é um pouco desconfortável, a pessoa vai erguer uma muralha de
Imagina, isso não tem nada a ver. Você acha que eu adoro. E aí você vai plantar uma sementinha. E aí, como toda semente, você precisa saber cultivá-la, preparar o terreno antes de cultivar, né? Mas esse pai, ele provavelmente precisa trabalhar um pouco melhor a relação que ele estabeleceu com a filha e com a mãe também. Então vamos lá. Meu marido, de 39 anos, e eu, de 34, temos uma filha de 9 anos, que é o amor da minha vida. No entanto, recentemente eu comecei a notar que meu marido, vamos chamá-lo de Mike, está dando muito mais atenção à nossa filha, vamos chamá-la de Elaine, do que a mim. E isso tem sido frustrante. Por exemplo, ele sempre sai para pequenos encontros com ela, a leva ao parque, acampa com ela e etc. Você pode ler isso e pensar que ele é um ótimo pai, e ele é. Mas será que ele não pode ser um bom marido também? Sempre que eu peço para sairmos para jantar, ir ao shopping ou até mesmo dar uma simples caminhada, ele recusa. Ele sempre diz que tem muito trabalho, ele é um programador, ou que está assistindo TV. No entanto, para nossa filha, ele tem todo o tempo do mundo. Agora, eu não quero parecer uma mãe horrível. Eu também levo a nossa filha para passear, brinco com ela, vou aos eventos da escola, faço receitas com ela, que é o nosso passatempo favorito. Mas também sempre tento reservar tempo para o Mike. Só que, por alguma razão, ele parece não ter interesse em passar tempo comigo. Quando Elaine tinha entre 3 e 6 anos, isso nunca foi um problema. Mike e eu passávamos tempo juntos com ela. Mas também tínhamos momentos a sós. Mas agora que ela cresceu, é como se Mike tivesse perdido o interesse em mim e direcionado toda a sua atenção para o trabalho ou para Elaine. Ontem tentei conversar com ele sobre isso, perguntei o porquê ele não queria passar mais tempo comigo, como fazia antes, e ele respondeu que simplesmente não tinha tempo. Agora, a parte em que talvez eu tenha sido babaca foi quando eu perguntei por que ele passava mais tempo com a Elaine do que comigo. Ele disse que era uma pergunta ridícula, que ela é a nossa filha e precisa da atenção dele. Ele também disse que eu estava exagerando tudo. Ficou claro que ele ficou chateado e agora está agindo de forma fria comigo. E aí, fui babaca? Temos alguns babacas nessa história. E eu acho que... Putz, eu não acho que é ela, sinceramente. Eu também não. Eu acho que ela, talvez, só naquela parte que ela mesma reconheceu, de ter falado, você tá passando mais tempo com a nossa filha do que comigo. Talvez tenha sido um pouco infantil o jeito que ela falou. Foi, mas ele tá um total babaca. Gente, tá na cara que ele não tá mesmo interessado mais na mulher dele por sabe-se lá qual motivo. Mas ele precisava ter uma conversa franca ao invés de ficar colocando a culpa na menina ou no trabalho, né? Então, e aí é assim, entender, é uma insatisfação que tá rolando no relacionamento e sei lá, né? Eu também acho um pouco perigoso essa coisa, mas aí já vai para um outro lado, assim, essa coisa, porque é que nem a Jaque falou, né? Quando é a mãe, tem aquela coisa, o amor maternal e tal, e tem essa coisa, né, do amor materno, e aí quando é o pai, às vezes pode ir para outro lado. Então, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas eu acho que, de fato, ali tá rolando uma insatisfação desse marido com essa esposa, que não tem nada a ver com a filha, que não tem nada a ver com a TV e que não tem nada a ver com o trabalho. Às vezes é uma coisa... Mas você vê como a inveja, ou esse tipo de sentimento parecido com inveja, ela não é racional, né? É um negócio que você sente assim, e logicamente ele é um ótimo pai, ele tá cuidando da nossa filha, mas e eu? Caiu pra mim esses dias um vídeo, eu acho que todo mundo já deve ter visto, que eles falam assim, um cara pergunta pra homens aleatórios, se você fosse fazer um ranking da sua mãe, da sua esposa e da sua filha, quem vinha em primeiro e quem vinha em terceiro lugar? A maioria, minha mãe primeiro, minha filha e depois a minha esposa. Cara, você tá errado. Sua esposa vem em primeiro lugar. O melhor presente que você pode dar para os seus filhos é ter um bom relacionamento com a sua esposa. E aí eu acho que por X motivos, às vezes ele tá cansado, o trabalho tá esgotando muito, às vezes deu uma esfriada no relacionamento, mas ele precisa cuidar. E aí ela, coitada, eu acho que é coitada, porque ela vai culpar quem? Não é fácil para ela olhar para a filha e falar, tô com inveja da minha filha. Olha pro marido. Cara, mas ela ter admitido isso, Então, muito corajoso, muito corajoso. Mas também, é muito legal. Mas também rola essa coisa dessa hierarquia, né? Porque assim, o filho vai, a mãe já foi. O que tá presente é o relacionamento. Vai ficar, né? E quem fica é o relacionamento. Então, não importa se o filho é pequeno ou não,
né? Tem que ter essa hierarquia muito bem estruturada, porque senão vai cair nesse... E o que eu acho mais perigoso, não tem como não respingar na filha. Vai respingar do amor que ela sente pela filha. Não é uma coisa que ela está programando, mas é uma coisa natural. Se ela entende que ela está sentindo inveja, isso vai respingar no relacionamento que ela tem com a filha dela. Ela vai questionar o amor que ela tem, ela vai questionar um monte de coisa. E aí, assim, quem é o babaca é o cara, assim. Custa, eu tenho alguns exemplos próximos, assim, assim, não custa você cuidar um pouco melhor. Cuida da sua esposa. Eu ia falar assim, duas coisas. A primeira é o próximo passo disso, dele dar mais atenção para a filha, e aí a esposa identificar e sinalizar isso para ele, assim, é batata. Ele vai chegar para a filha e vai falar, você vê, né, sua mãe, agora eu vou ter que sair com ela, a gente não vai poder acampar. E aí você começa a fazer o que a gente chama de alienação parental, de você trazer a filha pro seu lado para minar a mãe. E aí você vai desgastando o relacionamento muito rapidamente. Todo mundo ali. Sim, de todo mundo. Você fecha pai e filha, mas aí você exclui a mãe. Mas aí tem um outro ponto. Eu não tô querendo dar uma de defender os homens, né? Mas é muito comum mulher achar normal ser chata. A mulher achar que, não, eu tenho que ser chata. Aonde você vai? O que você vai fazer? E de repente, cara, sufoca o cara. Ter alguém assim que cobra ele como se fosse a mãe dele e que fica monitorando assim tudo que ele tá fazendo. Então, tem que ter o aspecto masculino do homem se colocar na posição não só de pai, mas de marido, e também da esposa fazer assim, cara, será que eu não tô conseguindo ser agradável pro meu marido? Porque quando você fala de esfriar o relacionamento, na cabeça das pessoas fala, primeira coisa, vida sexual. E é um pedaço muito pequeno isso, assim, é importante, mas é pequeno. Todo o relacionamento que você estabelece, toda a comunicação que você estabelece com o seu cônjuge, isso é esfriar o relacionamento, quando você não tem conversa. Qual que é a conversa que você tem? É só cobrança? É só falar que o que deu errado? Então, tem um trabalho dos dois lados aí. Ela também ter uma conversa mais próxima, mais íntima, né? Então, mas assim, quando você fala de não ser chata, mas ela vai o quê? Só olhar e ver cada vez o relacionamento se desgastar mais? Ela tem que abordar. Concordo que tem um jeito, você não vai acuar a pessoa, o gato vai vir pra cima de você quando você deixa ele acuadinho. Mas você não vai tocar nesse assunto? Eu acho que ela ter tocado no assunto talvez tenha sido a coisa mais legal que eles conversaram nos últimos anos, entendeu? Isso foi super acertado. Minha preocupação é o que veio antes disso, né? O tipo de relacionamento que os dois estabeleceram antes disso acontecer. De chegar nesse ponto. Porque o cara claramente está fugindo. Ele achou o lugar ali onde ele se protege, onde ele... Pô, finalmente agora me encontrei como pai, não acertei como marido talvez. Mas, cara, se a esposa, aparentemente, ela é a mais sensitiva no sentido de perceber coisas, né? Ela talvez casou com um cara que é um programador, talvez não seja o letrado na linguagem das emoções. Então vai ter que ter um pouquinho de paciência com ele, vai ter que ter uma conversa de beabá, assim, de ensinar o cara a reconhecer o que ele está sentindo. E aí vai ter que ter um pouquinho de paciência, provavelmente, da parte dela. O cara pode ser muito inteligente, mas nessa linguagem das emoções, talvez ela precise dar uma ajudada nele, né? Não, e você saber receber esse tipo de informação, né? Às vezes, para ele tá super tranquilo. Tô vivendo a melhor fase da minha vida. E aí vem a esposa e fala, precisamos conversar. E ele fala, não. Então, eu acho que mesmo quando o assunto... E aí a gente pode colocar isso na empresa, com seus colegas de trabalho, na sua família, com seu marido, sua esposa. Eu acho que toda queixa, ela precisa ser validada. Você não precisa concordar lá dentro. Mas se a pessoa traz alguma coisa, algum questionamento, eu não gostei que você falou aquilo, você precisa considerar. E eu vejo assim, eu não tenho muita paciência, né? Eu falo, de novo, esse assunto de novo, não... Mas eu acho que a gente precisa ter um respeito pelo sentimento do outro, por mais que a gente não concorde. E eu acho que no ambiente de trabalho a gente consegue... A gente fala menos de sentimento, né? A gente se distancia... A natureza, né? Eu gosto disso, assim, eu acho que trabalho você tá para trabalhar. Mas, eventualmente, as conexões vão acontecer. E aí você saber ouvir a crítica da pessoa e, mesmo assim...
reagir de uma maneira madura é muito difícil, mas é um negócio que a gente vai fazendo. E aos poucos, que brasileiro não tem essa mentalidade de falar, né? A gente vai escondendo. E não, esse lance de, ao invés de falar com a mãe, falar com o marido, é incrível. Isso aí é... Você casou, esquece. Eu fico vendo no ambiente de trabalho um pouco disso. As pessoas, elas até pra reclamar, reclamam mal, cara. Assim, você tem que saber reclamar, cara. Tem que saber do que você vai reclamar, pra quem você vai reclamar. Eu acho que, na minha opinião, o ambiente de trabalho, a reclamação só sobe. Você nunca desce com a sua reclamação. Você nunca fala, pô, meu chefe é chato. Cara, você tem que falar com o seu chefe. Você não tem que ir pra baixo. Só pra deixar claro, aqui, o que essa mulher fez foi muito bom. Assim, esse é o caminho. Se tem um caminho pra dar certo, é fazendo o que ela tá fazendo. Desabafos. Em um grupo de amigos, você já sentiu ciúmes porque alguém é o engraçado do grupo? Talvez essa pessoa tenha contado uma piada muito boa e o grupo continue repetindo a piada porque foi realmente engraçada. Então você pensa, poxa, por que eu não pensei nessa piada? Sei que isso pode parecer algo estranho para se ter ciúmes, mas sinto que fazer um grupo de pessoas rir torna alguém mais memorável e faz com que as pessoas queiram estar mais perto de alguém bem-humorado. Mas, gente, isso já aconteceu comigo. Porque em alguns grupos de amigos, eu sou a pessoa que solta umas piadinhas, assim. Você tá acostumada a essa posição, né? É, eu tô acostumada a ver todo mundo dando risada. E aí, quando chega alguém que faz uma piada que os outros riam, eu já fico, caramba. Sai daqui, eu engraçadão. não sou a única. Quem te chamou na conversa? Então quer dizer que eu não sou a única que sabe fazer piada, caramba. Temos uma Que concorrência dor. agora. Temos uma concorrência. Tá ameaçando o meu espaço. Tá ameaçando o meu espaço. O problema é quando você quer forçar a situação pra ser o engraçado. Aí não dá. Normalmente isso gera constrangimento pra quem te vê e pra você mesmo que tá tentando ser engraçado. Mas pra você é mais natural, né? Você é o Zé Graça, você é o engraçadão. Não, eu adoro essa posição. Assim, eu brigo por ela. Mas quando eu vejo alguém fazendo, eu falo assim, putz, estão rindo dele e não estão rindo de mim. E aí eu penso assim, ao invés de eu tentar ocupar esse espaço de novo, eu só falo assim, eu já tentei fazer isso, eu passei vergonha. Foi muito constrangedor. Inclusive, quase perdi meu casamento por causa disso. Então, quer saber? Eu vou ficar... Melhor eu ficar quietinho. Deixa ele brilhar um pouco, que depois o palco é meu. Exatamente isso. Deixa ele bombear que você vai ver. Você não pega esse rapidinho. Eu sou assim, aí eu já começo a maquinar várias coisas na minha cabeça pra no momento certo Eu vou soltar mandar uma muito aquela. boa. Sim. Aconteceu comigo, sabe quando você tá num grupo e aí você fala, cara, tem um negócio muito engraçado, e você conta e zero, todo mundo só... Aí eu falo, caraca, geralmente eu olho pro meu marido pra tentar, sabe, achar alguém, e aí ele faz só... Então, eu já passei várias vezes assim, de eu contar um negócio mó legal, e aí eu tô contando, aí vem alguém, conta um negócio em cima e todo mundo começa a olhar pra pessoa e não olha pra mim e eu falo... Caraca! Matou a introvertida. Eu já sou introvertida. Ela que já Não, eu já sou introvertida. Gosto dessa posição de ser introvertida. Aí quando vem alguém em casa, eu me preparo. Falo, vai ser um show, né? E aí, às vezes eu acerto, às vezes não. Quando eu não acerto, eu falo, por isso que eu fico quieta. Porque esse povo... Mas aí eu tenho que falar, então, em favor das pessoas. Porque, normalmente, se eu vou falar alguma coisa, eu já tenho um histórico. Então, a pessoa não está esperando algo muito sério. A Jaqueline é mais sóbria. Ela é mais séria. Então, quando ela fala alguma coisa, a pessoa fica assim, ela realmente falou isso? É uma piada? Tipo, Será que demora. era uma piada? Demora pra pessoa... Eu devo rir ou não? Demora pra pessoa, porque assim... Não... Então ela é engraçada. Então, mas ninguém me Nem contou. sabia, nem sabia Ninguém me que contou podia. isso. Então, tem que ter desse preparo, assim, gente, eu vou falar uma coisa bem engraçada. Se bem que se você começa com isso, você já tá... Spoiler de piada, pessoal. Preparem as risadas. E aí você conta. Mas, ó, o meu filho mais velho, ele tenta muito ser engraçado, porque ele ama o pai dele, né? Então ele tenta muito ser engraçado. E, putz, sabe quando a criança começa a falar, aí você fala, ai não, só para. Eu passo tanta... Agora ele tá muito melhor, mas ano passado, que ele tinha acabado de fazer 12 anos, eu passava muita vergonha. Porque era piada sem noção, fora de contexto, e eu falava assim... Aí um dia eu cheguei e falei, Theo, você tem uma reputação a zelar, mas eu também. Então, quando você faz isso, você queima a minha reputação. Chega, filho, não fala mais nada. Mas assim, às vezes acerta, esse ano tá um pouco melhor, mas quando você tenta muito, é ruim, sai ruim. Faz papelão. Verdade.
O engraçado é espontâneo normalmente. É. Mas você vê, mas tem mais a ver com a inveja, né? Do cara sentir inveja do outro ser engraçadão. E, tipo assim, porque normalmente a pessoa é engraçada, todo mundo quer estar do lado, todo mundo quer Todo mundo quer um engraçadinho conversar, perto, né? é. Vamos ver isso aqui, ó. Eu sou um babaca por ficar bravo com a recepcionista depois que ela falou com a minha esposa? Gente, o pessoal da recepção sempre Calma sabe aí. de todas as fofocas, É. né? Incrível. Essa é enigmática. Se fosse um homem bonito, recepcionista, falando com a minha esposa, talvez. Não sei se é o caso. Então, vamos ver. Eu tenho 30 anos e sou homem, se é que vocês me entendem. Minha esposa, a Jéssica, tem 22 anos. Minha esposa tem um filho de 7 anos, Max, e ela teve quando tinha 15 anos. O pai, que era o seu namorado no ensino fundamental e tem a mesma idade que Jéssica, na verdade, deixou o estado quando ele e sua família descobriram que ela estava grávida. Conheci Jéssica quando ela tinha 20 anos, namoramos por 1 ano e nos casamos quando ela tinha 21. Eu amo Max e o crio como se fosse meu próprio filho. No mês passado, Max veio ao meu local de trabalho com Jéssica no início da tarde para me surpreender com um almoço. Enquanto esperava eu terminar uma reunião, a recepcionista Claire conversou com Jéssica. Eu não estava presente nessa conversa, mas Claire ficou chocada com a aparência jovem de Jéssica. E Jéssica disse que tinha 22 aninhos. Aparentemente, Claire fez alguns cálculos mentais e chegou às seguintes conclusões. 1. Jéssica tem 22 anos e eu tenho 30. 2. Max tem 7. 3. Isso significa que Jéssica e eu tivemos Max quando ela tinha 15 anos e eu 23. Aparentemente, desde aquele dia, Claire começou a fofocar sobre isso. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas percebi que Claire mudou abruptamente de atitude comigo, lançando olhares feios quando achava que eu não estava olhando ou revirando os olhos quando eu falava com outras pessoas. Hoje no trabalho, enquanto estava no banheiro lavando as mãos, ouvi Claire fofocando com um novo funcionário sobre minha esposa menor de idade, perto do bebedouro. Saí do banheiro e caminhei até Claire. Ela se virou e ficou com uma expressão de choque. Então eu anunciei em voz alta. Oi, Claire. Veja bem, eu não sou o pai biológico do Max. Em todas as suas fofocas para outras pessoas, você esqueceu de considerar a possibilidade mais óbvia, que é que eu sou o padrasto dele. E, aliás, eu vou te denunciar ao RH por fucking isso. Fui direto ao RH e expliquei exatamente o que Claire tinha dito. A gerente, que também é amiga de fofoca de Claire, perguntou se eu realmente queria escalar o caso por algo tão pequeno. Eu disse que sim. Ela então me disse que Claire é mãe solteira e depende desse emprego e que eu não deveria tê-la envergonhado assim na frente do escritório. Eu insisti em registrar a denúncia. Depois de me acalmar um pouco, fiquei me sentindo mal pelo que fiz. Claire chorou na mesa e saiu mais cedo. Fui um babaca por lidar com a situação dessa forma? Eu acho que a pessoa, quando ela vai fazer uma fofoca, ela tem que assumir os riscos daquilo. Você tem que assumir a sua atitude. Quer fofocar? Fofoca, mano. Mas assume o que vai dar ruim e o que vai dar bom. Mas, na maioria das vezes dá ruim, né? Então, eu acho que a recepcionista, sinto muito, ela entrou numa questão que ela não deveria. Que então é a ela vida deveria... pessoal de uma outra pessoa. E que ela não deveria assumir os tinha riscos. Nem que tá... Eu não quero me antecipar aqui, mas, tipo, será que uma denúncia de fofoca, ela é para demissão? Tipo assim, ela é passível de... Eu acho Não que é demissão. Eu acho que você recebe uma advertência, né? Então, mas- E fica no seu registro. Então, mas parece nesse caso aqui, porque pra gerente jogar na mesa, ó, ela é uma mãe solteira, Não, é ela porque é depende desse amiga. emprego. É porque é amiga dela. Não quer dar uma advertência, mas dificilmente isso daí caracteriza uma justa causa. Não vai. eu acho que Ela nesse só não nível, queria que a amiga fosse punida de qualquer forma, seja advertência verbal, por escrito, enfim. Mesmo porque ela deve ser a fonte de muita fofoca, então ela precisa daquilo, né? É. Pô, a minha amiga... E vai saber se ela, a recepcionista não guarda fofocas da gerente do RH.
Então, tipo, eu vou registrar a reclamação, mas ela tem aquela fofoca minha pendente. Pô, tá na mão da recepcionista. Tá na mão da recepcionista. E eu acho que o cara não deveria também se sentir culpado por registrar isso, porque é aquela coisa de todo o tom pejorativo dessa conversa sem saber. Então ele teve ali a reputação dele ferida, né? Não foi uma Então, fofoquinha tranquila, né? Ele tá falando, pô, não foi ele uma casou coisinha, com uma menor de idade. Tá praticamente acusando ele ali de Mas sabe o que eu fico pensando? Essa recepcionista não tem coisa pra fazer? Porque, gente, você parar... Tudo bem, você vai recepcionar as pessoas, mas aí já descobriu a idade do menino, qual é a idade dela, não sei o quê. Ainda vai passar... Gente, dá trabalho pra esse povo. cuida da própria vida. Então, e dá trabalho, porque se você tá lá... Sabe quando você tá naquele dia que você não consegue nem beber água direito? Não é saudável também. Mas naquele dia que tá uma correria... Sabe, você não precisa se colocar nessa posição de ter que nutrir as pessoas ou as fofocas da empresa. E assim, pode ser que nem sempre o RH, dificilmente o RH é envolvido, mas de alguma forma você sai ferido. Sua reputação sai ferida, você vai ser taxada de fofoqueira, as pessoas até que compartilham essa fofoca com você também estão emitindo um julgamento a seu respeito. Então, fica longe, vai trabalhar, vai fazer coisa mais saudável. Assim, falar uma coisa assim que vai doer muito em você, Jaqueline, mas minha impressão é que você é uma péssima fofoqueira. Você não entende a psicologia da fofoca, porque... Ofensa. Quantas ofensas? Eu tenho a impressão de que, de verdade, se você entrar na mentalidade de um fofoqueiro, não existe nada além da fofoca. A fofoca ocupa uma posição muito central na vida da pessoa. Ela se interessar pela vida dos outros e propagar o que acontece na vida dos outros para outras pessoas é que dá importância para ela. Ela é importante justamente não pelo trabalho, não pela entrega de resultados, mas justamente porque ela vira o centro de uma comunicação da própria empresa. Então, quando você está focada no trabalho, no resultado, dificilmente você vai entender o quão importante é para a pessoa divulgar e ser esse centro de fofoca. Então, minha impressão de que essa recepcionista, cara, ela é o mestre dos magos da fofoca. Mas o que eu achei muito legal é que ele fez essa denúncia. Não sei se ele fez mesmo, né? Ele fez essa denúncia. Por quê? Cortou mal pela raiz. Eu imagino que tenha cortado. Ou o pessoal da fofoca vai começar a ser mais discreto. Ou deu um susto, né? Deu um susto na galera. Eles vão começar a ser mais discreto ou vão parar a fofoca porque alguém foi punido. E eu acho, aquela conversa toda que a gente teve, o que fazer para acabar com a fofoca no ambiente de trabalho? Vamos demitir. Eu acho que essa questão da advertência, da denúncia também ajudou. Sim. Sim, se o RH for realmente bom, ele vai levar para frente isso e vai punir de maneira exemplar. Porque, cara, para um homem ter esse tipo de denúncia, você não acaba com a reputação dele, você acaba com a vida dele. O cara não consegue arranjar emprego em lugar nenhum, o cara não consegue se relacionar com mais ninguém. Se fica, de alguma maneira, cola essa imagem nele, é muito difícil do cara se desvencilhar disso. Ele vira um cancelado, né? Ele vira um total cancelado, cara. Um total cancelado. Não, e eu acho que o RH tem essa função. Ele é o detentor dos valores da empresa. E é ele que... Por isso que você tem que ter gente muito boa no RH. Porque é eles que vão defender esse tipo de coisa, assim. Ela não tinha que ter falado, tem certeza? Uma postura que a gente não tem aqui vai contra um valor que a gente tem na empresa. Então, tudo bem, vamos... E aí é um papel difícil para o RH, porque o RH quer ser sempre muito querido, né? E quando ele tem esse tipo de embate, é mais complicado. Mas eu acho que ele fez super certo. Acho que ele ter falado com ela, coitada, assim, eu fico imaginando, ela sofreu, mas deu um susto. E pelo menos as pessoas vão pensar um pouco antes de fazer isso. Mas aí, de novo, eu acho que é o RH que precisa... Às vezes a gente ri né? Tem treinamento para tudo, mas tem treinamento de conduta. Né? O que a gente fala, o que a gente faz, como que a gente lida com essa situação. E aí é um líder muito bem treinado, com um RH muito forte. Não, mas eu acho que nesse caso especificamente, o RH não tem o instrumento necessário para lidar com essa situação. Tudo bem, o RH deveria ser um defensor dos valores, mas eu acho que algumas empresas grandes têm uma área que eles chamam de, sei lá, compliance, tem outras que chamam de ombudsman, cada área ali tem um nome, mas tem que ter uma diretoria, talvez, que seja de fato uma defensora dos valores, que esteja livre, né, de tomada de decisão, porque essa gerente de RH está comprometida.
ela não vai conseguir tomar a decisão que tem que ser tomada, né? Ela vai ter que delegar isso pra alguém. Tanto é que ela tentou se defender, né? Tentou falar, pera lá. Só esse tem certeza dela que já foi mal. Mas assim, coitado desse cara se ele deixar as coisas passarem assim, porque vão montar nele de novo em algum momento, né? Ele vai ser alvo de novo de algum tipo de crítica, assim. Isso não é crítica, na verdade, né? É fofoca mesmo. Essa vai pra você, meu querido amigo fofoqueiro. Se você de fato tem isso como profissão, parabéns. Agora, se você é um fofoqueiro mais ou menos, que não sabe direito como faz, para imediatamente. Não é pra você isso. Vai dar um outro significado pra sua vida. Combinado? E aí, fofoqueiros de plantão, você geralmente reclama também que não tem tempo pra nada no seu trabalho. Então vamos dar um corte nas fofocas e focar um pouco mais naquele relatório? Ai, ô fofoqueiro, olha, tudo que eu tenho pra falar do fundo do meu coração, pra você levar pro seu coração também, cara, vai cuidar da sua vida, meu. Sério, faz igual a Karen falou ali, ó, vai cuidar do seu trabalho, entendeu? Vai ver se não tem umas tarefinhas lá que você deixou passar, um relatório que seu chefe pediu que você esqueceu. Uma louça. Uma loucinha pra lavar um tapete pra você varrer, com certeza tem, viu? Um beijo. Fofoqueiro, fofoqueira. Se você está se pegando falando muito das pessoas, investiga por que você está fazendo isso. Será que a sua vida está muito chata? Será que você está entediado? Depois que você identificar por que você faz isso, vai cuidar disso ao invés de cuidar da vida das pessoas. Seu tempo vai ser muito mais produtivo e você vai ser uma pessoa muito mais agradável. Não aquelas pessoas chatas que quando chegam você já fala, não vou nem comentar nada da minha vida porque essa pessoa aqui é muito desagradável. Então só toma cuidado e tenta mapear por que você gosta tanto de falar da vida das pessoas. E esse foi mais um Marshmallows na Fogueira. Espero que você tenha aproveitado. A gente trouxe um tema maravilhoso para discutir. Por favor, assista até o fim. E eu ia falar para deixar um like. É bom, hein? E compartilha com seus... Ativa o sininho. Compartilha pro fofoqueiro para ele falar da nossa vida. Adoro. Os invejosos também. Exato. Pessoal, um beijo. Obrigado por estar aqui. Ai, para que a gente precisa. Mãozinha. Ui, ah, agora você sabe como é, então. Faça um chocolate pra mim, não o amargo. Esse aqui? Não, normal. Esse é normal?